りも夢の続きもきっとあなた。 Olá, ouvintes! Você está em mais um SaiKaiCast. Eu sou o Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará. E se você achou que tinha frase de abertura dessa vez, achou errado. Bom, essa é uma continuação direta, né, da parte 1 do cast de TDG. A gente tinha a intenção de ir até a parte da queda da família sagrada, né? Mas por questão de tempo, da gente falar demais, a gente acabou partindo ele em duas partes. Hoje comigo estão 5 pessoas das 6 que gravaram. O Richard, aconteceu alguma coisa na casa dele, caiu luz, explodiu o transformador e ele não pôde estar com a gente, tá? Então, desculpem isso e vamos lá. Gente, no cast passado nós paramos na invasão da mansão do Senhor da Cidade, né? Em tempo, né, nós vemos um novo personagem que entra, né? O famoso talarico pra muitos. Yehan, filho adotivo do Senhor da Cidade. Gente, o que vocês têm a falar sobre ele? Grandíssimo filho da puta. Pois é, né? O Yehan ele é apresentado pra nós, o grande orgulho, né, do Yezong, treinado desde pequeno por ele, né? E ele se mostra ser um rapaz boa pinta, né? Todas as garotas gostam dele, ele é popular. E Yezong até chega a dar aquele sorrisinho quando diz que vai testar sua força depois. E é isso, né? Essa é a nossa primeira impressão dele. Carlos, tem algo mais a acrescentar desse cara? O cara foi guindar, ele era um órfão, né, se eu não me engano. Um órfão que o Yezong apostou suas fichas nele, né? Você vê que ele apostava no garoto, nesse órfão e não na própria filha. Então como é importante o Nieli na vida dela também, né? Porque através do Nieli, os benefícios que o Nieli trouxe para ela, o cultivo, as técnicas, ele começou também a observar a filha dele, que é uma coisa que ele não observava como alguém que pudesse seguir o caminho dele, né? Como senhora da cidade, no caso, né? Exatamente. Então, dessa primeira apresentação inicial, né, nós vamos ao banquete. Banquete de boas-vindas, né? E também para celebrar um pouco da vitória que eles tiveram, né? Foi uma vitória, não deveria nem ter acontecido no sentido de ninguém realmente comemorou para valer, porque não trouxe nenhum ganho. Foi só uma defesa, mas ainda assim, né, comemorando a ascensão a nível ouro, né, do Yehan, né, jovem mestre, né, da mansão do Senhor da Cidade. E aí nós temos o banquete. Gente, esse banquete ele é bem legal por várias partes. É bom deixar afirmado que quando começa o banquete, o Nieli não tá ali porque ele ainda tava lá desacordado, né? Ou acordando. Exatamente, ele tava desacordado ainda, mas, né, ele é o centro da atenção do banquete, né? Todo mundo olha pra ele e diz, nossa, o Yezong tem muita sorte de conseguir um cara como esse. Ele tinha um talento muito parecido com o do Yemo, né? A novel diz isso, né? E foi esse também um dos motivos do Yezong ter o adotado, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro, mas é bom colocar agora pra gente situar o ouvinte. O Yezong, ele não era um malvadão que queria simplesmente esquecer sua filha. Ele tinha a intenção de tirar essa carga de cima da filha dele. Ele realmente não queria que a filha dele, né, a Yeziun, ela sofresse os danos, né, de ser a senhora da cidade. Ele queria que ela vivesse uma vida despreocupada. Esse era o planejamento que ele tinha para ela. Então ele apostou muito no Yehan por causa disso, né, e acaba que é nessa questão dele querer protegê-la que ele cria mais uma diferença entre os dois, né, porque ela sempre se ressentiu dele por causa disso. Então, gente, seguindo pro banquete, vamos lá, o que acontece nesse banquete? Treta, muita treta. Diga as treta, então. Começa a dar treta aí. Não quero falar não, porque esse banquete me irrita muito. Deixa pra outra pessoa falar no meu lugar. Não, vou começar a emitir palavras de baixo calão, vai ficar uma conversa de birosca. Não, começa aí, vai. Eu estou curioso agora, como você vai descrever esse início, vai. Como é que eu posso descrever para que a turma, público, faixa etária livre, possa acompanhar esse podcast? Não dá, gente. Eu vou começar a falar mal daquele safado, aquele moleque safado lá, não vai dar certo. Tá lá, o Nieli ainda não tava lá, quem tava disputando, né, porque ele tinha acabado de retornar, tava desfrutando da onda lá, era o Ian, né, que tava todo mundo, ele voltou, coisa e tal, tava tirando uma onda lá no início. E acho que ele traz um presente, ele diz que traz um presente pra Zuin, que é, tá de olho nela, tá de olho espichado nela, coisa e tal. Então, naquele momento ali, ele tá como? Tirando onda, né? Ele tá acompanhado daquele safado da família sagrada lá, que é o cara porque queria pegar a Nie como esposa. Não vou conseguir falar sem ser grosseiro, gente. Vai, gente, vamos lá, já que o Carlos não tá conseguindo. Vamos lá, nesse banquete, né, ele reúne, né,
além da geração mais velha, né, que vão tratar coisas decorrentes da invasão, né, como se defender, como montar uma melhor defesa, né, da mansão do Senhor da Cidade e da cidade como um todo. Enquanto isso, a geração mais jovem, né, a geração do Yean tá lá ao redor dele, ele como a grande estrela, né. Então ele trata a atenção de todo mundo. Tem até uma conversa da menina lá da cerejeira, que eu esqueci o nome dela. O Laru. A Lanraru, exatamente. Que eles falam, né, até o Shen Fei diz que, você gostava tanto do Yean. Ela diz assim, não, Yean é coisa do passado, meu olho agora tá no Nili, aí ele já fica com aquela, Nili, quem é? Aí acaba que alguém responde a ele, né, que Nili é o novo gênio ascensor da cidade, né, só que ele não dá muita bola, ele fica, ele é só uma formiga. Aí, como o Carlos estava dizendo, nesse meio tempo o Nili ainda tá desacordado, só que ele acorda, obviamente, porque se tem confusão, o Nili tem que estar no lugar. Então, seguindo o banquete, né, Nili ele volta, ele acorda, e ele acorda junto com as duas, né, do lado dele, cada uma de um lado. E aí ele descobre, né, que tá tendo um banquete, e ele, pelas palavras da Zinhu, ele já saca que tá acontecendo alguma coisa. Então ele diz, bora lá, né? Ele já vê também mais a oportunidade de humilhar a família sagrada, porque não perde tempo. Então, né, ele abraça as duas e entra no banquete. Gente, e aí, a chegada deles, como é que acontece? Shei Fei tá junto com o Yean já, né? O Shei Fei acho que tá junto com o Yean e tá acompanhando eles ali. Aquele momento quando ele chega acompanhado, obviamente, das duas, né? As gatíssimas da Cidade da Glória, Tiracolo, isso aí já causa aquele rebuliço, né? E aí você tem o primeiro contato do Yean com o Nieli. E eu acho interessante que o Nieli, como ele tem memórias do passado, ele não tinha deixado uma boa coisa em relação, não comentava muito sobre ele, mas parece que realmente ele já desconfiava que tinha alguma coisa de errado ali. E aí eu acho interessante que o Nieli, ele já entra naquela personalidade dele, ele viu o Shei Fei também, e aí o que ele faz? Causar emoção na festa. Ele me saca a espada meteórica do trovão. E aí ele exige que Shei Fei meta o pé. Não sei se vocês se lembram disso. Ele faz essa exigência no meio de uma festa, com todo mundo de importante na cidade. E ali também é barraqueira, né? Agora me esqueci, não consigo pronunciar direito o nome desse cara aí. Mas ele fala palavras de baixo escalão aí pra Ninger, né? Daí o Nieli saca da espada e manda o cara meter o pé. Essa é uma cena bem legal, né? Botando, porque assim, nesse primeiro momento, a gente tem que estar olhando, além da ação, né, que é extremamente sem vergonha, a gente tem que olhar o atrás, né, porque ele já viu que com a chegada do Yean e outras coisas que aconteceram, né, o ataque à mansão da cidade, ele viu que não tem mais como ele manter uma posição tão passiva, de apenas ser responsivo ao que acontecia. Essa é a primeira vez que ele realmente parte pra cima, né, de algum membro, tirando a parte do torneio, mas aí o torneio eles não tinham como ir atrás, né, porque toda a cidade estava olhando. Então é a primeira vez que ele realmente vai de forma ativa em cima da família sagrada. Ele toca a espada no chão e ele desafia, né, o Shen Fei a lutar com ele ali mesmo no lugar. E aí fica aquela coisa, o Shen Fei sabe que não é páreo. O Yean, ele diz, ele é meu convidado, aí o Nili vai e diz na lata, quem é você? Isso foi muito importante. Quem é você pra estar aqui mexendo com a gente? Tu é apenas um filho adotivo, tu não é ninguém aqui não. Quem é você da fila do pão? É apenas um filho adotivo, o que tu tá fazendo querendo se falar aqui? E eu me lembro que ele afirma que a primeira pessoa na linha de sucessão não é ele, é a Zuin. Acho que isso foi bom você falar que lembra disso. Ele marca ponto, ela é a sucessora e não você. E se ela não quiser, tem ele. Ele fala isso. E se ela não quiser, eu me torno o senhor da cidade. E aí já deixa o Yehan puto, né? E ele, quando vai tomar alguma ação, ele olha pra quem? Pros líderes das famílias, né? E ele vê que o Yezong, ele não se mexe, ele tá lá, né, na parada. Ele vai e fala também com o Yehong, né? Acaba nessa discussão, o Yehong, ele dá um ataque de alma. Só que o que acontece? O Yezong vai para o ataque. Isso já deixa bem em posição de quem o lado do Yezong tá, né? E não só isso, do outro lado, né, da sala, já entra a diretora também. Então o Yehan, ele recua, né, ele dá aquela recuada, e aí é também onde o Nili diz, olha, esse cara é um cara que eu tenho que ter cuidado, porque ele recua na situação. Ele sabe quando recuar e quando avançar, né? Então acaba que o Shen do Hong, o Shen Fei, né, que é o filho mais velho, né, ele acaba ficando naquela do tipo, o que eu faço? Igual uma barata tonta, igual uma pessoa aleatória no Rio de Janeiro, né, que tá cheio de tiroteio. Então, essa cena é bem legal, que ele simplesmente, bom, sem apoio, ele, como um covarde que é, ele dá as costas e sai. Isso deixa o Yehong puto, completamente laureado. Marca sua posição em relação... definitivamente, quando no momento que o cara diz que vem pro pau, puxa uma espada no meio de uma festa, ele já tá marcando sua posição contra a família sagrada mesmo, abertamente, né? Ele sacou a espada, sacou uma arma no meio do banquete, então isso é uma posição. Frisa a importância e a posição de importância da Zuin. Ele fala claramente, ela é a herdeira, e você falou, se não tiver ela, tem eu, se ela não quiser, tem eu. E ele faz essa marcação, então ele marca os dois pontos ali, né? Um ponto pra Ninhê, que também tá protegendo a Ninhê das ofensas. O Shei Fei ainda tá com esse negócio, não tá com essa espinha
entalada na garganta. Então ele tá protegendo. Isso é interessante. Ele acaba. Na verdade, é uma proteção das duas também nessa circunstância. A posição da Zuin como sucessora legítima, isso é importante falar. E da Ninheta. E também ele se posicionando contra a família sagrada. As pessoas podem achar assim, pô, que momento. Neri foi tão arrogante com esse garoto aí. Que o menino pobre, coitado, um órfão, coisa e tal. Mas é que ele menciona que anteriormente, lá na vida anterior, a Zuin nunca comentava sobre esse camarada. Então ele sempre teve uma desconfiança disso, como se não tivesse uma boa impressão dele mesmo. Né? Nesse primeiro momento a gente fica assim, pô, ele foi arrogante, foi metido a besta, destratou o cara assim do nada. Mas na frente a gente vai ver que o menino não dá um ponto sem nó, né? Tem algo nessa cena aí também que vocês não falaram, que, se eu não me engano, é nesta cena que ele tenta dar pra Zi-Yun um colar, que o Nili não permite que a Zi-Yun utilize o colar, que ele tava com algum tipo de maldição. Daí o Nili tomou o colar na hora, né, e não deixa a Zi-Yun usar. Ah, é verdade. Ele sente, né? É um pouco antes, né? Do ataque da alma que estavam falando aí e tudo mais. E, na verdade, já a partir daí eu já suspeitei de alguma coisa, sabe? Verdade, tinha esquecido disso. Eu não gostei desse cara desde a primeira vez que ele apareceu. Tinha alguma coisa de esquisito nele, sabe? Ele era muito perfeitinho. Quando ele apareceu, ele me causou um negócio que eu fiquei muito pau da vida com o pai da Yuzinho, que eu falei, porra, que sacana, né, cara? Em vez de dar moral pra própria filha, nada contra, ele poderia ter o menino lá, pô, mas ele preteriu a menina pra botar um desconhecido. E aí na nova vai comentando que a própria família Vento Nevado era contra isso. Não via com bons olhos essa atitude dele. Eu fiquei pensando, minha primeira reação não foi nem contra o garoto, foi contra o pai dela tomar essa atitude, né? Gente, uma dúvida antes. O colar tava amaldiçoado? Eu não lembro disso. Tem alguma coisa assim, ele toma da mão dela, não deixa entregar, né? Não é isso, mal? Tinha algo referente ao espírito dela lá, tá ligado? Algo que ia interferir no cultivo dela. Não ia fazer bem o cultivo, entendi. Não foi nem intencional no caso, né? Ele, de prejudicar ela, acho. Porque ele não sabia também, né? Na verdade, eu acho que ele sabia. Eu não me recordo agora exatamente qual era o efeito que ia causar na Zinho. Mas eu lembro que o Nili não deixou exatamente porque ia causar efeitos negativos no cultivo dela, tá ligado? Se eu não me engano, ele sabia sim. Ele sabia disso. A minha interpretação dessa cena foi ele toma o colar, né? Uma forma dela não dever nenhum favor a ele. De olha, ela não aceita, mas é uma coisa boa, eu aceito. A minha interpretação na cena foi essa. Agora, se o colar tava amaldiçoado, é uma coisa nova pra mim, eu não lembro disso. Tem que depois dar uma olhada lá e verificar, mas realmente, eu sei que ele toma, é isso aí que o Mal falou a verdade, ele não deixa nem entregar, ele pega na mão antes de passar pra ela, né? Será que eu tô confundindo com outra passagem de outra obra? Mas acho que não, cara, eu acho que tava amaldiçoado mesmo aquela parada lá, velho. Achei que o Mal, não é que faça mal, não. Pelo contrário, ele diz que a pulseira de jade congelada ajudaria no cultivo dela, sim. Diz que tem infinidade de usos. É mais o seguinte, ela recusa, ela não quer receber o presente dele. Tá aqui. Aí o Nelly saca, entendeu? É por isso que ele fez aquilo ali. Porque o cara oferece, ela tem uma recusa. Ela fala, não, irmãozão Ian, não posso aceitar tal presente. E Zuin recusou, sacudindo sua cabeça. Então era uma recusa dela mesmo, né? Ela já devia estar sentindo que tem alguma coisa por trás desse presente, né? A pulseira faria bem pra ela, assim, e ele reconhece. Mas de qualquer forma, ele tá tentando dizer o seguinte, meu irmão, nem tenta a sorte que ela tem a preferência. Né? Ela é do Vento Nevado, é ela, cabe a ela, não a você. E aí eu acho interessante que o Matheus falou a verdade. E esse cara, ele não é um cara esvoso, coisa e tal, não. Ele é sorrateiro, né? Ele tá tranquilo, ele recua. Isso é muito interessante. Ele dá aquela recuada estratégica, né? Que o pessoal fala. Ele fica atento pra esse cara aí, não é um Zé Ruela qualquer, entendeu? Não é como os outros da família sagrada que eu posso provocar que são estúpidos demais, né? Shenzinhos são muito estúpidos, né? A gente tava comentando isso no cast passado. Tanto o Fei como o outro lá, ambos são muito estúpidos, né? Caem fácil nas tramas do Nili. A gente vai seguir pro pós-banquete, né? Que o Nili tá lá olhando pra lua, né? Como a gente faz quando não tem nada pra fazer no meio da madrugada. O Nili tá lá e o Yezong, né? Ele sente a presença de Yezong e Nili vai e diz, ei, a situação como é que vai ser? E aí o Yezong vai e pergunta se ele vai realmente começar, por que ele tá indo contra a família sagrada, né? Aí o Nili vai lá, explica umas coisas e aí ele começa a costurar um acordo com o Yezong de suprimir, né? O Yezong, ele já tinha uma ideia, mais ou menos do que estava acontecendo, mas ele não podia realmente ir afinco por causa da posição dele, né? De
senhor da cidade. Então ele aproveita da oportunidade do Nili e ele dá aquela coisa do tipo, olha, galera, vamos dar pelo menos uma pressão, porque assim eles vão errar. E aí é onde eles costuram um acordo, né, de começar a supressão na família sagrada, né? Todo mundo vira-se os olhos pra ela e começam a protelar acordos, né, do tipo, você ia investir na minha loja, ou deu problema no caixa, não tive como colocar o dinheiro, depois eu coloco. E essas coisas vão acontecendo, né, com a família sagrada, dando um baita prejuízo, né? E já é aquela coisa de pressionar, né, a parte financeira da família e também a parte de erros, né, de administração. Essa é a parte. Vocês têm alguma coisa a falar desse acordo, gente? Tipo, debaixo no escuro? E não, você vê como é que eu falo nele, a gente diz que ele é da gambiarra, mas ele é da estratégia, né? Ele fala, justamente se eles pressionarem eles nesse momento, eles vão começar a errar, vão começar a ter falhas. Que eles precisam também de um motivo para pegá-los, né? Então essa pressão que eles estão fazendo também tem essa função, né? Ele alerta, eles estão acumulando poder já tem um tempo. Se a gente der mole e deixar passar, eles vão fazer alguma coisa. Ele sabe, né, exatamente que não pode confiar. E você falou, o Yezong, eu acho também que já tá também convicto disso. Eles já tinham pego anteriormente aquele ancião que tentou matar o Nelelo. Lembra dessa história? Então eles já estavam sabendo disso. Agora eles precisavam de provas, de alguma coisa para poder realmente dar cabo deles. Não foi nesse jantar ali que eles apresentaram o ancião e o cara capturado? Não, foi no outro. Então vamos lá, gente. Seguindo, né? Acabou as férias. Tristeza de qualquer estudante e de professor também. Eles têm que voltar às aulas. É assim mesmo, gente? Ou simplesmente eles vão lá só pra surrar alguém aleatório? Ele tá na classe de gênios, né? E aí a gente aparece uma figura meio... Aquelas figuras meio pomposas, né? Fulano de tal importante, o importante quem, né? Tentando... Aí ele vai falar logo com quem, né? Com o Nieli, tentando convencer o Nieli a se unir a ele, coisa e tal. Tipo, ele nem sabia que era Nieli, eu acho. Essa parte é engraçada, né? Era um subordinado do Shin, daquele cara lá, né? Que eles saíram da cidade, né? Naquela exploração. Era um subordinado dele. Só que acabou que ele diz, eu conheço esse cara. Se tu quiser, eu falo as palavras boas pra ele. Como assim? Isso! Tipo, o cara que você tá querendo te conhecer. Essa parte foi engraçada, tipo. Mas valeu, o cara tentou a sorte, né? Vai que cola. Aí, né, gente, não só isso. Assim como o Nili, ele marcou o território na noite anterior, o Yehan, ele também veio tirar satisfação, só que como é aquela pessoa rancorosa, né, ele não toma ações na hora, ele guarda aquilo dentro de si e vai tomar satisfação depois. Então, eles começam a ter uma leve discussão, né, e o Yehan vai e diz, você não fica se achando, você não é um nada. Só que aí o Nili vai e amassa o cara. Vamos lá pra fora que eu vou te ensinar que o mundo é muito grande. Vê que esse papo passa mandando nele, né? O Yehan, ele tem um espírito demoníaco muito poderoso, que é um dragão da Terra, né? E ele comenta que isso aí é uma que mataram do Senhor da Cidade, né? De dragões, né? E essa é uma falha que eu acho na nova, mas que eu vou juntar quando a gente for falar do Anjian também. Mas vamos deixar... É uma coisa que eu acho uma falha nesse sentido. Mas vamos lá. Então, né, eles luta não, né? O Nili amassa o cara, porque aquilo não foi uma luta. O cara não teve chance de nada. E aí ele sai como um cachorro atropelado que vai lamber ferida. Não, eu acho interessante o seguinte, a luta, assim, quem olhou assim no início, falei, o cara vai usar de novo aquele papo, né? O cara vai usar um panda. Mas não é isso que eu acho interessante nesse momento. Não é o poder bruto em si, mas os usos que você faz. De novo mostrando que o cara tem a experiência como eu falei, em incontáveis lutas de vida ou morte anterior, né? Ele faz muito bem o uso das habilidades, conhece o que ele tem na mão. Isso que eu acho interessante. Aí, né, gente, o Yehan, ele sai, né, depois de ser derrotado, todo mundo olhando pra ele, diz, realmente, o gênio número 1 caiu, né? Isso caiu como uma bomba dentro dos seus planos, né? Porque o Yehan, ele ambicionava ser o senhor da cidade. Casar com a Yuzuin. Casar com ela pra eventualmente ser o senhor da cidade, né? Ele tinha essa ambição, ele tinha esse desejo. E quando ele perde, é como se alguém jogasse pedra no mundo, né? Dele que se quebra como um espelho. O mundo dele rui ali. E o que acontece? Quando você tá frágil, você fica suscetível a escutar as palavras da raposa, não é? É, aí que vem, né? Será que se fosse isso, ele não teria ido pro lado maléfico lá? Talvez ele tentasse só contra o Nieli.
Ele virasse o foco dele para o Nieli. Não contra todos, mas contra o Nieli. Mas eu acho que aí realmente a serpente conduziu ele pra uma coisa maior. Né? Eu digo, vocês acham que ele era mal, ou vocês acham que, tipo, ele foi só... Ele era ganancioso. Não, ele não era mal. Eu não acredito que não era mal. Ele mas ele também tem um dedo do Yezong aí também nisso, que não conduziu bem toda essa história, foi muito mal conduzida por ele também, né? Porque ele trouxe o garoto era pra ser treinado, então toda essa expectativa foi jogada fora, né? Eu tô falando, não dá pra limpar o Yezong nessa história, né? Ele tem muita responsabilidade nisso também. Mas ainda é a escolha dele, Mal. É o que eu falo pra você, ele pode ter coisa, mas ainda foi uma escolha dele de seguir esse caminho ruim. Nesse ponto da história, eu acredito que o Yehan, ele não é excessivamente... Ele não é mal. Mas aí, nesse momento, ele faz a escolha dele. Ele é uma pessoa gananciosa. E, ao mesmo tempo, teve essa ganância alimentada. Ele era uma pessoa ambiciosa. Ele, como o Maurício disse, ele foi criado pra ser o senhor da cidade. Quando isso quebra, ele fica muito vulnerável a receber as palavras da raposa, como eu tava falando mais cedo, né? Eu acho que como o tu tava dizendo, eu acho que ele iria se virar contra o Nieli. Ele não iria atentar contra o Yezong, porque nesse período ele realmente respeitava o Yezong como pai. Admirava também. Só quando ela, a Shinshio, ela começa a colocar palavras no ouvido dele, porque não é só aquela conversa. A gente viu apenas uma conversa, é tanto que ele sai. Depois ela diz que tem que conversar em outro lugar, mais privado, né? Ele diz, não, e se eu te pegar aqui e te trancar e tudo mais? Tá chateado. Aquilo que ele almejava ficou distante. Eu vejo da seguinte forma, né? Eu posso estar sendo muito duro com todos eles, mas ele estava frustrado e isso é interessante, que toda vez que alguém tá frustrado, ela pode ceder a impulsos. Se ela não tivesse aparecido, a minha opinião era essa mesmo. Ele ia se voltar, ia querer treinar, ficar mais forte para derrotar Nieli. Ele ia ser inimigo do Nieli, tentando conquistar a Zuin e reconquistar sua posição como o primeiro na Cidade da Glória. Seria uma rivalidade assim nesse nível. E aí contra Nieli ele poderia fazer o que for para poder chegar lá. Seria isso. Só que como você falou, a raposa chegou e incrementou muito veneno dentro dele. Mas ele ainda fez a escolha. Ele poderia ter simplesmente mandado ela às favas, ter alegado que isso aí ela poderia ter declarado isso aí com um princípio de traição. Poderia ter tido uma atitude honrosa. Ele não quis ter. Reconheço todo o background por trás, tá frustrado, ele se sentiu traído no final das contas. Tudo bem. Mas ele ainda fez a escolha dele, entendeu? Por isso que não dá pra respeitar o talarico. Era isso que eu ia comentar depois que você terminasse de falar aí, que eu acho exatamente isso aí que o Polemos acabou de falar. Ele escolheu simplesmente o caminho mais fácil, sabe? Eu não respeito essa decisão. Então eu acho que, sei lá, o Mad podia ter trabalhado muito melhor esse personagem, sabe? Ele tinha um potencial muito grande. Pô, eu respeitaria se ele fosse pra uma luta de vida ou morte contra o Nieli. Eu ia respeitar, entendeu? Eu ia respeitar pra caramba. Falar, caraca, o personagem era inimigo do nosso querido protagonista, mas tem meu respeito, sabe que você vai ter no peito? Aí fulano, tem meu respeito? Exato, e tipo, você sabia que ele não ia conseguir ganhar do Nieli, porque o Nieli é hack, né? E o Nieli, de repente, poderia falar, agora eu reconheço o teu valor. Seria interessante, e de que maneira seria, depois de derrotar ele com dificuldade ou não, eu poderia falar, agora eu reconheço o teu valor. Antes eu não te reconhecia. Exato, o objetivo dele parece que é meio sem sentido, meio que como se diz que fosse leve, sabe? Algo sem substância. Porque, tipo assim, o cara simplesmente tá lá querendo ser o mestre da cidade, né? Como o Yezong. Mestre que o senhor da cidade, e tipo, só por conta de uma dificuldade ele desiste de todo esse caminho. É como se ele quisesse viver o sonho de Yezong, sabe? Isso, era até onde isso era dele. Exato, velho. Até onde isso era dele. Por isso que eu falo, eu não consigo tirar a culpa do Yezong, porque pra mim esse sonho na verdade foi embutido nele. Ele era um órfão que foi trazido pra isso. Nunca foi um sonho dele. Não é tipo, vamos comparar agora com uma obra japonesa, Naruto. Ser Hokage era o sonho do Naruto. Não teve ninguém que... você é órfão... Olha só, meu órfão. É um sonho dele. Você é o Hokage. Você é o senhor dessa vila aqui, dessa bagaça. É o sonho dele. É um sonho genuíno. Eu não consigo sentir isso como um sonho genuíno dele. Então essa frustração dele e coisa e tal... Acho que foi mais pra ele sentir que tem um cara mais forte do que ele. Que antes ele era o gênio número 1. Você tá entendendo? Tô falando. E a garota que ele tava de olho, ele perdeu pra esse cara também. Até a Zinyu, no caso, tipo, ele traiu ela, sabe? Como se
tipo, ele só quisesse ela pra ser um troféu, sabe? Ah, eu casei com a número 1 da Cidade da Glória, no caso a garota mais bonita, que eu não acho ela mais bonita que a Ninja, mas tudo bem. Ah, gente, as duas são gente boa, elas se complementam. Concordo, né? Podcast pro futuro. Gente, vamos terminando. Rapidão, Matheus. Eu vou falar aqui algo rapidão mesmo. Eu tenho que dizer isso. É algo que, tipo, acontece muito, mas muito lá na frente, mas eu não concordo com esse negócio do Mad misturar as coisas com eles três, não. Eu achei muito escroto isso, sabe? Mas enfim, eu não vou. Quem leu sabe o que eu tô falando, mas eu não vou dar esse spoiler aqui agora. Enfim. Ah, gente, mas não é só de espancar gente aleatória que o nosso protagonista vive, né? Ele vê que não tem mais sentido estar ali, né? Ele já tinha marcado posição na noite passada, já tinha espancado o aleatório agora, então tá tudo tranquilo. Então ele vai, né, pega a sua turma e vai explorar. Eles chegam numa matriz, né, que tá no meio da cidade, né, a parte antiga da cidade, e eles... vamos explorar, né? Meu Deus, o Lupial. Ele fala, né, que quando era pequeno brincava muito ali, né, e tentava abrir com uma pá. Quase morreu uma vez, né? Quase morreu uma vez, quase matou o companheiro também. Só que o Neely disse que, olha, nem se especialistas de nível lendário atacasse, isso aqui abrir. Aí todo mundo começou a rir do Lupial. E é nesse momento que surge a pessoa que tem mais importância que os três outros. Xiao Shui, né, que é a noiva do Lupial. E ela é muito legal, gente, eu gosto dela. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa relação dos dois, sadomasoquista? Bom, sadomasoquista não, porque o Lupial só apanha. Eu gosto da relação dele, sabe? Eu acho que se fosse qualquer outra mulher, o Lupial ia sair por cima, assim, mas ela puxou o Lupial pelo cabresto mesmo, tá ligado? Eu achei maneiro assim que ele conta, né, que na vida passada o Lupial, por não conseguir avançar no cultivo, ela acabou sendo levada para casar com uma outra família, né? Mas aí quando tem a invasão da cidade, interessante que todo mundo mete pé e ela vai com o Lupial enfrentar a invasão das bestas, os dois morrem juntos. Ele comenta que ele viu lá os dois morrendo um do lado do outro juntos, né, mortos. Você vê que ela era o amor da vida dele mesmo, né? Os dois eram o amor da vida um de cada outro. Mas eu acho muito interessante essa interação dos dois, assim, que, cara, é o que ele falou, o Lupial é um Zé bobão, né? E ela toda hora tá puxando ele, dando... Se emenda, garoto. Isso é muito legal. Eles dois são namorados de infância, né? Aquele clássica relação que dá certo, né? Porque a gente tá calejado de história em animes novos, etc. De que o amigo de infância tá fadado a dar errado. Não vai conseguir. Mas nesse caso deu. Tinha dado errado na primeira vida, ó. A coisa não foi realmente ignorada. O que aconteceu é que tinha um Neely no meio do caminho. No meio do caminho tinha um Neely que mudou o destino do Lupial, né? O que acontece é que o Lupial, ele sempre gostou, né? Da Xiao Shui. É tanto que tem cenas dele espiando ela e tudo mais. Até ele comenta, né, que se fosse das outras vezes, a família dela iria querer castrar ele. Só que não, ele foi propor o casamento, né? Até o pai dele disse que é um desperdício de status, né? Que ele era um gênio da cidade, só que ele fica naquela, né? Fala nada não, pai, deixa quieto. Mas aí você vê que tem esse background, mas aí a gente volta lá pros os três renegados. Cara, dava pra encaixar ela porque ficava legal, uma terceira menina. E é interessante que ela vai se tornar muito amiga da Ninhe. Ela tem esse lance nela. Ela não é que ela tem nada contra a Zuin, não, mas ela você vai perceber que ela fecha com a Ninhe mesmo, é amiguinha dela. Então dava espaço pra ela e dava espaço pros outros três lá também não terem ficado pra escanteio. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Até pra todos nós aprendermos, né? Quando a gente tá escrevendo, fazendo alguma coisa. A gente trabalhar os personagens com um mínimo de dignidade pra eles, né? Eles merecem. Então, seguindo, né, gente? O Neely manda todo mundo ir brincar, né? A Ning, a Ziyun e a Xiao Shui começam a conversar, né, entre si. Na verdade, eu acho que a Ziyun, ela fica um pouco mais afastada, né? Enquanto que a Xiao Shui e a Ning, elas começam a conversar mais. Já aquela aproximação. Mas seguindo, né? Consegue abrir, né, a atriz e eles entram no mundo abissal. Gente do céu, essa é de longe a parte mais chata da nova e uma das mais sem sentido desse início. Olha, pra mim o início só não é tão bom a ponto de você dizer como um manual de como começar a obra por causa dessa parte. Ela é muito chata, muito mal feita. Ai, é chato de falar. Mas vamos lá. Eu defendo isso. Tinha dois personagens pra apresentar que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Dois personagens precisavam ser apresentados na obra. Ele inventou esse lugar, entendeu? Essa história é doida aí. Mas eu gosto dela, cara. É uma fase daorinha. Eles entram, né, e na verdade é o mundo abissal que eles chamam, né? É uma dimensão
uma pequena dimensão que tá dentro da matriz, né? Ela foi feita, não se sabe por quem, o Nili não diz, né? Ele não sabe, mas tá lá na cidade. E é onde ele dá aquele estalo de foi pra onde um dos possíveis lugares que a família sagrada pode ter ido, né? Depois da invasão de bestas. Ele dá esse estalo, né? E convenhamos, a família sagrada tinha tudo pra dominar o território lá, né? Nesse lugar, né? Não tem espiritualistas demoníacos. Quando você coloca um espiritualista demoníaco e um lutador pra lutar, a diferença é muito grande de um e outro. Tem ranking lendário lá dentro. Entendeu? Não seria uma área tão fácil de dominar, não. Você tem o Sikong, né? O gordão lá de asa prateada. Tem ele e tem as famílias rivais também tem. São três no total, lendários. São 3 famílias rivais lá, elas têm, cada uma tem 3 lendários lá dentro. Eu duvido que as 3 famílias iriam se unir pra atacar o Shenron. Não, ele ia pegar um por um. Não sei, isso poderíamos teorizar. Um invasor de fora. Ele ia pegar um por um. E o Shenron, ele tinha poder pra dominar. Ele é um espiritualista de rank ouro negro. 5 estrelas, né? Não sei. Fico em dúvida. Essa a gente avançou um pouco, mas vamos voltar pra linha, vamos voltar pra trilha. Essa parte, né, esse início, eles encontram uns demôniozinhos parecendo uns diabretes, que é onde eles encontram a primeira mina de cultivo, né, que é aqueles cristalzinhos, né. E depois eles fazem o bagulho com o resto dos bichos, sei lá, não lembro direito como é que é, mas eles fazem um explosivozinho. Eu acho que o sangue pode virar um explosivo também. Tem o Behemoth, né, Behemoth deixa eu ver o nome, cadê? Behemoth Ardiloso das Profundezas, né, que é o monstro gigante que apareceu lá, que tentou pegar a Ninga e os outros, bizarríssimo, só que o Nili conseguiu salvá-la e a Ninga se agarrou nele como um koala. Essa cena é muito boa. Ela tava inconsciente, né? E ele, né, fica um pouco sem jeito, estava agarrado nele como koala. Eles conseguem, né, lutar contra o negócio e eles encontram um vilarejo. Peraí. Nessa luta tem uma coisa muito importante que acontece. Eles estão tendo uma dificuldade muito grande, aí de repente o livro, a página que ele tem do livro, é ativada. Eu acho que é a primeira vez que comenta que tem essa ativação da página, né? Primeira vez na obra. E aí invoca uma coisa muito bizarra lá que salva eles do Behemoth, né? Devora o Behemoth. Aí não só isso, né, também que eu tinha esquecido de falar, foi que ele deu o primeiro upgrade no Yin Yang, né, na explosão Yin Yang, que ele consegue dar 2 vezes, né. Aí eles se empanturram de cristal de sangue, né, eles fazem uma festa com os diabretes lá, carrapam tudo, de novo, aquela coisa legal pra dizer, a gente vai seguir o legado, que é uma maneira muito legal de dizer, vou saquear tudo que tá aqui. Monta um monte de explosivo, né, Nieli terrorista. Exato, ele ensina lá o pessoal, aí não só isso, depois que ele ensina, os outros começam a fazer também, má influência. Eles avistam um vilarejo, né, eu disse que eles tinham entrado, mas não, eles só avistam o vilarejo, mas antes eles encontram um monumento, né? Eles encontram um monumento que é do Imperador Kong Ming, até o momento do último capítulo lançado na nova, diabo da pessoa mais misteriosa da novel, né? Que ninguém sabe quem é esse cara, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe quem ele é, do que ele come, do que ele vive, de como se reproduz. Se ele é bom, se ele é mau. Exatamente. O que a gente sabe é que ele tem uma profecia e que o Lorde Demônio sabe. E ele é um dos membros desse grupo, né? De pessoas que pegaram os ensinamentos, né? Do Kong Ming. Que é de uma frase lá que, Carlos, se tiver um tempo, ele vai poder dizer, porque eu não tô com ela aberta aqui. A gente só sabe que ele é foda pra caramba. Exatamente. Acho que todo fim é um começo, todo começo é um fim, algo assim. Não parece ser uma linha de cultivo. Não, o infinito não tem começo, não há fim. Que é uma linha de cultivo. Quando ele faz isso, ele ativa a videira da alma é ativada quando ele pronuncia essa linha de cultivo. E é interessante, porque tu começa a pensar assim, caraca, ele pratica a técnica do Deus Celestial. Isso, tem a videira dentro dele. Aí a gente começa a perguntar, o que é a videira? O que é isso tudo? Será que isso tá tudo interligado? Aí a pergunta, afinal, quem foi Kong Ming, né? Foi alguém muito poderoso, né? Porque passar até essa influência toda, realmente, eu comecei a teorizar, né? Tem várias teorias, as pessoas começam a montar teorias, que afinal, quem é Kong Ming? E aí o que acontece, né, gente? Fica um pouco absurdo, né? Que ele percebe que o monumento, ele tá raspado. Eles meio que dá aquele estalo de que, na verdade, a pessoa que raspou, ele tem uma visão do monumento, né? Ele vê que aquela pessoa que raspou pode muito bem ser o Lorde Demônio, né? E aí já fica um pouco do antagonismo 2, porque já tem no ensinamento do monumento, né? Que eu não sei se são 10 ou 7 pessoas que vão conseguir entender, e essas pessoas vão se enfrentar no futuro, cada um vai absorver o que o outro entendeu dessa frase pra montar o quebra-cabeça. É isso, né, que o monumento tenta passar, né. E ele fica um pouco absorto, ele pega mais uma página, se eu não tô enganado, do livro que tá ali, se eu não tô enganado, posso estar muito errado agora.
Não, eu acho que não pega não me lembro dele pegar não. Dá a reação na videira e os dois, tanto o Panda como o outro lá, o da sombra lá, eles também começam a sofrer uma reação. Aí mexe com a videira, mexe com tudo dentro dele, o oceano de alma dele, tudo é ativado, né? Logo depois disso tem uma coisa que acontece, uma coisa muito importante, porque é a primeira e única vez que ele vai ele vai fazer uma citação para um dos três notórios que vão sempre a tiracolo. Ele vira pro Einan e fala o seguinte: o Einan, teu espírito que eu dei pra você verificar, seu espírito é de vento, você fazer uma varredura no local aí e descobrir se tem alguma coisa. E aí o Einan é o único que a gente sabe que tem, que aparece o nome que diz que é espírito do vento, né? Os outros dois a gente nunca saberá. Eu tenho certeza que a gente nunca nem saberá o nome. Esses iniciais a gente não vai saber, não. Eles já estão com o dragão, né? Seguindo, né, gente, essa parte, se encontram o grande antagonismo da família Asas Prateadas, né? Tem a filha lá, que eu não lembro o nome. Não é porque eu acho ela irritante, embora seja, mas é porque não lembro o nome do pai, que é igualmente irritante. Ela recepciona, né, eles e ele mete lá uma de louco, né? Ele mostra uma coisa lá que diz que eles são parentes distantes. É Hong Yue. O nome dela é Hong Yue, Princesa Hong Yue. Ele mete lá o papo pra ela, dizendo que eles são inimigos da família de asas escuras, enfim, não sei. Que são os inimigos mortais da asa prateada, né? Dragão, é o dragão. Os dragões, né? Os negros, né? Ah, outra coisa, ele percebe que essas pessoas falam uma língua de um império antigo. Eles não se comunicam na língua dele. Acho que é a língua do Império da Orquídea Negra, se não me engano. É antes da Cidade da Glória, coisa e tal. Então isso já é uma coisa que já chama a atenção dele. Esse pessoal não tá falando a linguagem comum que nós falamos. É uma linguagem antiga. E ele domina essa linguagem, né? Ele consegue se comunicar por isso. E ele dá um outro nome. Foi muito malandro da parte dele. Ele dá um nome que é a aliada deles, que é tipo um ramo da família deles, né? Ele é safado. Pois é, ele percebe isso, né? E ele acaba sendo levado pra conhecer o grande antagonista dessa parte, né? Que é o Sikong Yi, que é o chefe da família Asas Prateadas. Um dos especialistas de nível lendário, né? Um do lutador de nível lendário do lugar. Então, né? Ele tem lá um papo e o Nili, ele percebe que o cara tá muito mal, que ele tá doente. O Nili, ele vai e propõe, né? Uma forma de curar o cara. Só que, na verdade, o que o Nili estava propondo era uma maneira de apenas tardar o coisa e dar um alívio imediato. Ele não ia realmente curar, né? Porque ele não era burro de curar um especialista lendário. Pode ter intenção ruim contra ele, né? Então ele se chama de Leizu, né? Se não tô enganado. O Nili se dá o nome de Leizu. É um dos vários pseudônimos que ele dá pra si mesmo. Ele vai, né? Ele consegue ludibriar o cara e diz: esmaga essas ervas aqui que vai aliviar sua doença, sua dor. O cara faz isso e ele, nossa, deu certo. Só que o Nili diz: olha, isso é só um alívio temporário, eu vou precisar de mais coisa pra poder te curar. Aí o cara vai e diz: não, beleza, vai lá, sobrinho. E aí ele tem um encontro, né? Daí no banquete ele encontra o Mexiço, Don Jian, não é isso? Aí ele vai e anuncia, né? O Nili, ele é o sobrinho dele. Toda aquela festa, mas todo mundo já tava com a agenda oculta, né? Que o Nili tinha percebido o Don Jian, né? Que é um mestiço. Os pais dele, um era da família Asas Prateadas e o outro era da família Dragão Negro, são inimigas, rivais, e ele veio como fruto, né? Os pais foram mortos, mas ele, por ser um pecador, né, de nascimento, ele é torturado desde criança. E o que acontece? Essa tortura, ela deixou o cara estupidamente poderoso, por causa não só de estar apanhando direto, mas por aumentar a força de vontade dele, né? Ele tem um físico, né? Ele reconhece que ele tem um físico do dragão, da linhagem do dragão, e isso aí fortaleceu ele, na verdade, né? Exatamente. Aí o que acontece? O Nili, ele passa direto nele e diz assim: eu quero testar umas coisas nesse cara, posso? Já que ele é um escravo, uma coisa assim, não vai fazer mal, né? Ele é resistente, ele vai durar. Aí o Sikong, né, diz: isso é um pequeno favor, né, pro cara, o cara vai fazer por mim, né? Porque o Sikong, ele já tava com aquela coisa de quando ele me curar, eu vou matar todo mundo. Então, né, o Nili, ele vai, ele pede pra ficar sozinho, né, se eu tô enganado, com o Don Jian. Aí o Nili vai dizer: olha, tu quer ficar aqui eternamente ou tu quer conhecer o mundo? Tu quer poder de vingança? Aí o cara olha pra ele meio desconfiado, né? Só que ele diz assim: olha, eu tenho os meios pra te livrar daqui e despertar teu potencial. E aí, qual vai ser? Vai aceitar? Só que isso aí vai doer muito por 9, 8, 10 dias, um negócio assim. Não, ele faz a pergunta: o que você fará se eu te libertar? Ele fala: eu vou matar esse Kong, eu vou me vingar dele. Ele faz essa promessa.
Ele comenta isso, né? Aí o Nier faz a proposta, ó, você me dá um tempo do seu serviço e depois você pode ir atrás disso aí. Aí, né, seguindo isso, o Duan Jian, ele aceita o acordo, né, e ele se torna servo do Nili por um tempo. E aí o Nili vai e faz, né, o processo com as agulhas que despertam o talento inato do Duan Jian. E é nesse ponto, gente, que eu queria entrar. Isso tem um pouco a ver com os que a gente vai ver lá nas Ruínas Dracônicas, porém eu queria trazer isso agora, porque o Nili, ele diz claramente que os dragões, eles não existem no mundo pequeno. Ele diz que os dragões que o Yezong e que o Yehan usam, eles são apenas meras cópias, eles não têm realmente sangue de dragão para serem chamados de dragões. O máximo que eles poderiam ser chamados é dragão da terra, que tem uma quantidade muito ínfima de sangue. Então o que acontece? Se você ter uma pessoa com sangue dracônico, eu acho um erro, né, mas... O Longshot tem um espírito demoníaco de dragão puro sangue. Isso é um erro que ele mesmo fura, né? Quando ele fala nas Ruínas Dracônicas e dizem que os dragões só existem ali. Eu não sei se eu poderia classificar como erro, porque eu penso o seguinte, tanto essa região, essa dimensão, quanto depois o outro lugar onde ele, de Longshot não é daí, o Longshot é de outra região também, ele não tinha conhecido na vida passada. Você entendeu o que eu tô falando? Não tinha conhecido nenhum nem outro. Ele não sabia. Então, de repente, quais as informações que ele tem são informações da vida passada. Ele não tem todas as informações também. Então, de repente, isso aí pode passar nesse sentido. Porque é mencionado, depois ele vê, é mencionado essas regiões que ele tá conhecendo agora, na segunda oportunidade dele. Então, de repente, aí nessas áreas, nesses locais, pode ter tido sim. E aí talvez explicaria porque o Dom Juan tem essa linhagem, porque o Longshot não é só, não, acho que o Longshot também tem linhagem dracônica, não tem? É só o espírito, Ah, tá, pensei que também tivesse linhagem. Que o espírito é dragão puro sangue. E só depois da jornada dracônica que vai ser mencionado de pessoas que têm essa linhagem, né, que vai aparecer pessoas vai ter um clã todo que tem essa linhagem. Eu particularmente acho que é um erro, mas pode ser também isso aí, né? Eu não classifiquei por isso quando eu li, falei assim, ele não tinha conhecimento dessa região, nem da outra, que ele vai aparecer depois. Eu não tinha ido a esses dois lugares novos para ele nesse momento. Então, talvez ele não tinha a informação toda completa, né? Mas com a informação que ele tinha, presumia que não existiam. Escapa por isso, entendeu? Pode escapar por essa tangente. Nesse meio tempo que o Duan Jian tá sofrendo sua tortura, a galera do mal, né, tirando o Nili, eles avançam pra nível ouro, né? O Nili, ele avança um pouco antes do pessoal, mas o resto já tá avançando ouro 1, ouro 2, né? A galera do mal já tá tudo muito mal, literalmente. Eles pegaram um monte daqueles cristais, né, e refinaram tudo e avançaram loucamente no cultivo. Eu queria coisa dessa parte. Enquanto isso, né, o Niri, ele começa a vagar atrás das coisas, né, que ele tava pensando. Começa a sair também, né, pra pegar as chaves da matriz, né, pra ele poder sair, né, do lugar. Então ele... Gente, agora eu tô em dúvida. Nesse primeiro momento, do Anjian sai ou ele vai sozinho? No primeiro momento ele vai sozinho, ele chega numa mina lá que tem os escravos que estão sendo espancados, coisa e tal. Ele tem um contato lá com um menino lá que ele ajuda no momento, mas depois ele sai. Nesse primeiro momento ele tá dando uns bordejos mesmo. E aí ele já começa a tramar, né? Acho que ele espalha já alguns explosivos nessa parte já. Ele já começa a espalhar explosivos, porque ele tá armando, entendeu? Tá armando, porque ele não vai sair de boa também não, ele vai sair deixando prejuízo, né? Essa viagem, né, que ele tá indo, ele também compra alguns pergaminhos de nível lendário, né? Não, depois, quando o Dom João já tá com ele. O Asa Negra, né, como eu chamo ele. O Asa Negra já vai estar com ele nessa segunda viagem. Aí ele volta, né? O papinho que ele bate com ela. Esse primeiro momento aí, ele faz isso aí e ele marca as árvores. É isso aí, com um explosivo, não é isso? Que é o lugar de fuga. Nesse primeiro momento ele sai sozinho pra dar uma volta. E aí ele encontra essa mina que tem os escravos, ele vê aquela situação. Aí no primeiro momento ele dá mas aí a princesa tá junto, chama a atenção dele, coisa e tal. Aí ele faz um lance lá com um dos escravos. Ele passa uma informação pra mente do cara. E aí você não fica aquela meio coisa suspensa. E ele já começa a espalhar ao longo das árvores fazer aquele explosivo com aquele sangue lá do negocinho lá. Então ele já começa a espalhar alguns explosivos na região. Ele retorna pra onde tá a galerinha lá, como você falou que tá cultivando. E aí nessa segunda ida dele, né, aí acho que ele vai lá e se representa lá pro Singkong, né, eles trocam uma ideia. Tem esse lance de que ele vai precisar sair pra pegar o remédio, não é isso? Isso, daí ele quer levar todo mundo, o cara não deixa lá. Ele quer usar eles meio que como refém pra ter certeza que ele vai voltar.
Aí ele fala o seguinte, então eu vou levar o... Mas a cobaia tem que ir comigo, porque como é que eu vou testar esse negócio se eu passar mal? Melhor levar a cobaia porque eu testo. Se a cobaia morrer, a cobaia morreu. A cobaia, no caso, é o Don Jean. Aí ele autoriza, que se dane. Ele tá preocupado com o mestiço. Se o mestiço servir pra pelo menos como cobaia, já é alguma coisa pra ele. Ele deixa os dois irem. Os dois saem com uma escolta. Isso eu me lembro bem, uma escolta. Só que ele já tá tramando. Ele e o Don Jean já estão tramando. Aí quando eles estão lá na negócio de entrada lá, Nieli e o Don Jean dão um cabo da escolta. Eles começam a transitar pro restante das áreas. É aonde ele vai achar uma região onde tem um comércio. O pessoal tá trocando coisas. Ele começa a comprar coisas. Eles começam a achar cristais, a achar coisas que são raras. E lá a galera tá vendendo. E ele encontra lá os cristais dracônicos, que depois vai ser importante que ele vai inventar um explosivo mais poderoso ainda com esses cristais dracônicos mais na frente. E aí ele vai chegar numa loja que tem um alquimista. No leilão ele vai negociar com o alquimista e é onde ele vai encontrar os pergaminhos que estão avariados, tá? Pergaminhos lendários. E ele vai, obviamente, ele sabe recuperar, ele vai recuperar. E ele encontra 3 adagas. São adagas especiais também, né? Cada uma tem um atributo diferente, né? Agora eu tô tentando mirar eu sei que é chama, o outro acho que é sombra, alguma coisa assim, mas não me lembro dos 3 exatamente. Eu sei que é chama, acho que é chama escarlate, alguma coisa. E ele também encontra uma espada que servirá pro Don Jean, específica pra ele, né? Ele faz essa negociação, aí ele retorna, né? Porque agora é a hora de se preparar pra poder largar o pé. Então ele retorna em segredo lá pra onde tá a galera, sem ninguém saber, ele retorna em segredo. Já com tudo mapeado, né? Onde tudo mais ou menos decidido, ele vai explicar pra galera, o plano pra gente meter o pé, esse aqui, coisa e tal, babá. E aí ele organiza tudo com todo mundo. E aí quando os caras, a guarda chega assim, você voltou, cadê o remédio, coisa e tal, é a hora de dar o golpe. Dão um golpe lá, eles começam a fuga. Só que a fuga é o seguinte, enquanto eles estão fugindo, o Nieli tá começando a ativar os explosivos. É o que eu tô falando, Nieli é terrorista também, tá, gente? Nieli é Al-Qaeda mesmo. O Osama Bin Laden adoraria se tivesse vivo, tá lendo isso aqui e falar, pô, esse menino é bom, esse menino é bom. Ele começa a tocar o terror, começa a explodir, ele explode lá a mina. O pessoal que é escravo consegue fugir, então ele gera um caos danado pro feudo lá do Sikong, né? E os inimigos estão todos de olho, esperando uma oportunidade pra poder pegar o cara, né? Então eles conseguem fugir, mas antes de fugir, Nieli realmente faz esse estrago na região, causando um caos danado. E aí a princesa parece que vai atrás deles. E quando a princesa chega lá pra poder dar um couro no Nieli, quem é que bate de frente com ela? O Don Jean. Muito mais poderoso do que ela, coisa e tal. E aí nessa fase eles já estão preparados já para retornar para a Cidade da Glória, né? Mas ele é interessante que ele fala pro Don Jean, o nosso acordo ainda tá de pé, você vai me dar um tempo da sua vida, depois você vai vir aqui para concluir a sua vingança, isso eu te prometo, né? E aí o Don Jean declara lealdade aquele lance de lealdade eterna ao Nieli, né? Aí ele não se torna companheiro, amigo do Nieli igual aos outros, ele se torna servo do Nieli. Fazendo a declaração de servo, né? Aquela declaração de servidão. Então ele se torna vassalo do Nieli. Isso é interessante. Pera aí, gente. Isso é muito importante. Quando eles estão na feira, ele chega naquela feira lá onde tem os leilões, eles encontram um velhinho. Desce a porrada numa galera lá. O Nieli bate o olho no velhinho e o Nieli treme. Aquele frio na espinha. Esse velho é bizarro. Aí o velho dá uma olhada nele assim, tipo assim, tá, e vai, mas quando você lê aquilo, eu acho que o velho reconheceu alguma coisa no Nieli. E aí você fica assim, quem diabos é esse velho que faz o Nieli, escudo de guerra, 2 vidas já, sentir um frio na espinha? Só que isso não é mencionado, eles vão embora e o velho não reaparece nesse momento não. Mas isso é importante, esse velho mais na frente ele vai reaparecer. Saindo do portal, o velho aparece lá perto do portal, tipo... Tá observando eles? Estão observando. Ele reconheceu alguma coisa no Nieli, só que a obra na novela não explica exatamente o que é nesse momento, né? Mas ele é meio sinistro, bem sinistro pro Nieli ficar assustado. Não é moleza não, campeão. Tinha uma última coisa a ressaltar dessa parte, né? É que a Nieli olha pra trás, né? Quando todo mundo sai, ela diz: como seria bom se eu pudesse viver a minha vida aqui, né? Olha só que coisa fofa. Perceba que as aventuras do Nieli, normalmente as duas, dificilmente até esse momento as duas não estão juntas. É uma com uma Zunhê, quando eles vão lá nas ruínas, lá pegar um negócio com o filho daquela família lá. O cara irritante que a gente não quer lembrar o nome. Enfim, elas duas normalmente não estão juntas não. Ele tá lá mas com uma hora com outra, né? Só mais na frente que elas vão começar. Aí vai estar a patota toda, né? Aí Zunhê e Niê vão estar juntos também. Mas nesse momento ela não tá não, só tá Niê mesmo. Por isso que ela foi com essa coisa dessa... Pô, aqui eu fui tão feliz que eu tava com agarradinha com o meu ursinho panda, coisa e tal, né? Igual uma koala, como você falou, né? Pois é, né, gente?
seguindo, né? Enquanto eles estavam no rolê no Reino Abissal, né? A parte de fora tava todo mundo laureado, porque sumiu os maiores gênios da cidade. Ninguém sabe pra onde eles foram. O Yezonk faltou cavar 7 palmos de terra de toda a cidade da Glória. Acabou que o Nilin aparece na frente dele. E aí, sogro, como vai? Você achou que se livrou de mim? Só que não. Só que o que acontece? Ele diz isso não só quando eles estão juntos, né? Ele fala isso, né, pra todo mundo que tá ao lado. E nisso a Ningen já toma um choque, né? É triste. Porque que declaração forte foi essa, né? E não só isso, o Yezong olha pra cima e não, ele só dá aquela repreensão assim fraca, né? Do tipo, dá com a boca, moleque, algo assim. Não é aquela coisa do tipo, fala isso que eu te mato. O Lupial e o Duzé levantam o polegar, né? A galera levanta o polegar pra ele dizendo, muito bem, já conseguiu e tudo mais, né? Os camaradas acham que tá acertado, né? E o Nelly é muito cretino, né? O Nelly faz esse negócio do sogro, sabe que irrita ele, coisa e tal. Aí o Nelly vai, não, eu trouxe. Aí ele começa a trazer os cristais, né? Das cristais de sangue lá. É o que eu ia dizer agora. Isso aqui vai ajudar no seu cultivo, sogro. Aí, tipo, o Nelly é um pilantra mesmo, né? Um 7-1 brabo, do bom. Que sogro, tentando comprar o favor dele. Ainda faz um. Eu me lembro que ele faz tipo uma chantagem. Pô, eu aqui de boa, quis trazer um negócio pra você, não sei o que. O senhor me trata tão frio. Trouxe informação também. Ah, é muito canalha. Aí, outro ponto legal dessa cena é que ele oferece pro Yeshio também. E o Yeshio aceita tranquilo, sem nem titubear, obrigado e tudo mais. Aí o Yezung fica naquela, eu aceito, não aceito. O ancião sabe que o moleque faz bem pra todo mundo. Ele até comenta que depois que ele conheceu o Nelly, o próprio senhor da cidade ficou um pouco mais afável, né? E aí eu acho que é interessante, que é nesse papo ele vai perguntar quem é, e aí ele vai conhecer a história do Lorde. Vai se contar a história do Lorde Demoníaco, por que ele é e por que ele quer destruir a Cidade da Glória. É nesse momento que vai chegar contar, né? Nesse momento que conta efetivamente a história dele. Você sabe que ele existe, mas a motivação dele, né, do Lorde Demônio, o nego não sabe. Ele era descendente de uma família, a família foi estigmatizada, todo mundo morreu. Aí acabou, voltou e matou a família que tinha tramado contra a família dele, né? E ele jurou não só depois de matar. Ele também era um órfão. Olha aí o padrão do Ian Hansen repetindo. Ele era um órfão e um senhor cuidou dele de uma família já de vermelho. Criou ele como filho, coisa e tal, só que aí tem esse lance e aí eles são mortos e ele... Ah, meu irmão, agora eu quero vingar. E o cara é brabo, hein? E aí ele jura, né, destruir a Cidade da Glória. Isso foi muito tempo atrás, né? E Emo nem era vivo nessa época, né? E Emo nem embrião era ainda. Nem era, então quer dizer, é muito tempo atrás isso, né? É onde o Nili ele já dá aquele estalo de cara poderia ser alguém que tá usando uma técnica proibida que a gente vai ver depois, né? Ele apresenta o servo dele lá, que é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. O que esse cara com essa asa preta tá fazendo? E daí tem umas pessoas também que sentem o nível de cultivo dele e... Esse cara fica se exibindo aí, integrado com o seu espírito. Não, rapaz, o corpo dele é assim mesmo. Eles entram numa parte de frenesi, né, que da novel, que todos os temores do Nili, eles aparecem. A invasão de uma horda de besta gigante, né, ela assola a cidade, né, ela vem em direção à cidade. Só que acontece, por causa das ações do Nili, o plano foi muito adiantado. Então, em vez de centenas de milhões, só conseguiram trazer dezenas de milhões de bestas. Então, o que acontece? A pressão seria muito menor, né? E não só isso, o Nili, ele começa a criar muitos estratagemas, né? De diminuir os números, né? Pelo menos os mais fracos, né, que são o que faz mais estrago, porque são maior número, né, eles diminuem esses de rank bronze e prata e deixar só os de nível ouro passar, né, ouro negro, né, passar pra poder, pra luta, né, porque os humanos têm mais coordenações, conseguiriam, né, trabalhar em equipe. Agora, por exemplo, se eu tô num grupo de 4 humanos e vem 20 bestas, é impossível de eu vencer. Agora, se são 4 humanos lutando contra 4 bestas, já fica um negócio mais interessante. E funciona. Ele ganha um prestígio enorme, né? Como eu tava falando, você tinha uma pressão muito grande dessas bestas de baixo ranking, né? Em cima das pessoas comuns. Agora os soldados, eles podem se focar justamente naquilo que realmente importa. Nessa primeira parte, né? Ele destrói, né? A primeira linha de ataque. Só que acontece, devido à quantidade de poder espiritual que tá ao redor, né? De tanta besta e gente morrendo, o Nili, ele avança. E aí o que acontece? A Ningen e a Zi-1, elas dão as mãos e lutam juntas. Vai ver, porque o Nili
Nili, ele para do nada e se senta no meio do campo de batalha. E aí o que acontece? Ele tá vulnerável, ele tá muito exposto pra qualquer um que tente atacar, né? Qualquer besta. Não só besta, mas humanos também, né? Que estão de olho nele. Mas o que acontece? A Ninja e a Z1, elas unem as mãos e começam a lutar uma com a outra. E nesse ponto que a Z1, ela toma a decisão, né? Ela já gosta do Nili, nesse ponto ela fica claro que ela realmente começou a gostar dele, já tem ele como uma pessoa muito importante na vida dela, mas ao mesmo tempo ela não quer ferir a ninguém, né? Porque nesse momento eu acho que ela não entendeu o conceito de poligamia. É uma coisa bem estranha no mundo onde ela vive. Mas ela sente que não pode tirar a felicidade da Ninja de novo, né? Então ela recua, ela diz, eu seguro, leve ele pra lá, né? Toda coisa. E aí a Ninja acaba lutando tanto e ficando inconsciente, né? Enquanto o Nili acorda, ele a pega, né, no colo, e é uma cena bem interessantinha essa parte. Esse triângulo dos três é um pouco interessante da gente ver. Embora não combine tanto com a própria prática do mundo, né? Porque eles não vivem num mundo monogâmico. Não faz sentido a Zinho abrir mão da sua própria felicidade pela felicidade dos outros. Sendo que a Ninja ficaria muito feliz de ter ela junto também. E a Zinho, mais ainda. Teria o amor da vida dela e a melhor amiga. Gente, aí nesse ponto, né, entram as bestas de nível ouro e o nível ouro negro, né, que são as grandonas. E não só isso, eles enfrentam uma besta de nível ouro negro, que é a líder, né? A líder tem a sabedoria celestial destrancada, né? Tem um raciocínio, até o Nili fala, né? Ela tem um raciocínio de em torno de 13 anos, né? De uma criança de 13 anos. Então, ela é muito inteligente. Então ela coordena o ataque de bestas, ela sabe mirar em quem é mais perigoso pra ela, né? Então ela entra na treta com o Yezong, né? Ela começa a lutar com o Yezong e o Nili ao lado dando suporte, né? Inclusive o Shenhong, ele tenta matar o Nili algumas vezes nesse meio tempo. Só que sempre quando ele tenta, não só o Nili como o Yezong também, né? Só que toda vez que ele tenta, os dois não estão separados. Ou seja, quando ele acha que é o momento certo de atacar, o Yezong e o Nili, eles estão no mesmo frame. Então, se ele atacar, os dois vão saber quem foi que fez. Então isso deixa o Shenhong possesso, né? Ele tenta matar o Yezong junto com a besta pra colocar a culpa na besta, só que não dá. O Nili não deixa. O Nili, ele puxa alguns pergaminhos lendários que ele tinha na mão, né? E eles conseguem, né, derrotar a grande ameaça. Depois da ameaça derrotada, né, as bestas perdendo seu líder, né, recuam. Então, o que é interessante aí quando acaba a invasão, o mestre da cidade ali, ele dá a besta pro Niel, por causa que o Niel fala que quem soltou aquele poder do pergaminho lendário tinha sido o mestre dele, e seu do mestre dele lá. Daí o Niel fala pro mestre da cidade pra ele ficar com a besta, que combinava com o tipo lá de cultivação dele, e que o mestre dele queria isso. E mal sabia o Nili que essa mudança de besta, né, salvaria o Yezong. Você vê como é uma feliz coincidência, né? Porque isso aí ele não tinha como prever, né? Uma coincidência muito feliz para todos, né? Nesse meio tempo, né, gente, a Zinyu, como eu tava falando, né, ela cuida da Ninja desacordada e ela toma definitivamente a decisão, né, de se afastar do Nili. Ela até esporra ele, né, diz assim, se é um ninguém, alguém da nobreza baixa tentando ficar comigo. Você tá me usando também. Exato, Ela compara ele com o Yehan. Ela fala isso, mas depois que ela fala, ela começa a chorar. Depois que ele sai de perto dele, ela até diz, você não é assim, você tá com alguma coisa na sua cabeça, eu vou te dar um tempo. Só que depois que ela se afasta, ela chora, né? Que é como eu tava falando lá no início, né? A Ninja já gosta do Nili. Já gosta dele. Só que ela não queria tirar a felicidade da Ninja. Então ela toma essa decisão. Porque ela vê os dois ali naquela situação, né? O carinho que ela tem por ele, os dois juntos lutando, né? Isso mexeu com ela. Agora, interessante é o seguinte, que ele vai chorar as mágoas com aquela que deveria ser uma waifu, que não vai ser, né? Infelizmente. Eu queria trazer... Antes, né, da gente ir pra parte da diretorazinha, que vai ser rapidinho, eu queria trazer a conversa, né, da Zinyu e da Ninja. Quando a Zinyu volta, depois que ela termina de chorar, ela volta pro quarto, e a Ninja já tá acordada. Ela diz assim, você deve se consertar, essa aparência, ou então o Nili não vai gostar de você assim. Ela fala isso, você percebe no olho, né, ou nas palavras, que cada palavra que ela tá dizendo tá machucando ela de forma muito forte, né? Na comic a gente percebe que ela fala isso, mas lá no fundo o desenhista quis mostrar, né, lá no fundo do olho, e a cada palavra foi sofrida de sair. E aí você já tem a primeira diferença de personalidade, fica clara entre a Nia e ela, né? A Nia tem aquela famosa linha, né? Eu amo esse cara e vou atrás dele. Se ele me quiser, eu aceito. Se não quiser também, eu não vou me furtar de tentar. Essa coisa que ela é corajosa, ela não tem vergonha de correr atrás do cara que ela gosta. Então eu achei interessante que ela tem essa declaração, né? E já é o totalmente oposto da Zunin. Exatamente. Assim, não dá pra antagonizar as duas nesse. A Zinyu, ela é mais passiva, né? Até por causa da criação dela, ela teve tudo nas mãos. Como a Ninja diz, todos os desejos da Zinyu
eram dados a ela. Já a Ning não, a Ning tem que perseverar cada coisa que ela quer. Essa é uma diferença das duas, né? Então, gente, seguindo, né, depois desse spoiler, nós temos a cena, né? Do Olha a tetinha, algo assim, não é? Diretora do Instituto de Alquimia, né? Deveria ser a terceira wife. O Nili, ele vai, né, pra ter um papo com a diretora, né? Ele não tinha realmente nenhum assunto seríssimo pra tratar, só que a diretora foi lá e convidou ele pra tomar uma cerveja, né, tomar uma bebida e conversar sobre a vida, né, e tudo mais. A diretora sempre tratou o coitado como um irmão mais novo, pelo menos ela acha na mente dela, né, porque ela já fez algumas coisas no banho, enquanto pensava nele, etc. Olha a faixa indicativa, hein? Pra todas as idades, hein? Nossa, não tô dizendo nada. Você que tá imaginando coisa errada aí. Eu tava cultivando lá. Então, ela tira um papo com o Nili, né? Eles conversam. Ela vai se aconchega ao Nili no sentido de chegar mais perto dele, né? E diz, o que você acha da irmãzona aqui e tudo mais. Ela trata ele como uma criança, né? Só que tem um velho monstro dentro do corpo dessa criança. E aí ele não se intimida, não. Vai lá e mete a mão. Inclusive, não só isso, ele a provoca, né? E ela fica um pouco irritada com o que acontece depois. Ela comenta, né? Eu gostaria de ter nascido na mesma geração de vocês, que eu poderia ser cocotinha com você. Calma, aí né, o que acontece? O Nili brinca um pouco com ela, né? Aí ele vai se deita na cama e ela vai abaixo, né? Ela quase o beija, só que ela se afasta, né? E olha pra lua e diz assim, como eu queria ter nascido uns 10 anos mais nova, mas infelizmente o destino não é para ser nós dois, né? Essa parte é de quebrar o coração também. Coitada da diretora, gente. Posso falar uma coisa que não é canon, né? Mas que eu acho que ficaria como a título de um extra, né? No Don Juan que fala, né? Que é a animação, né? Tem uns capítulos lá que não estão na 9, nem no manhwa. E tem lá um camarada da família do Yezong. E pelo que eu entendi, ele é primo da Yuzuin. É um camarada que tem um cabelo igual o dela, assim, e esse camarada em alguns episódios são tipo um thriller. Tem lá um episódio lá que ele se aproxima do Nili porque ele tá de olho nessa diretora, ele é apaixonado por essa diretora, ele é da família do Vento Nevado. Então fica tipo assim, eu achei interessante que o cara botou isso como filha, né? Aí ele até conversa com o Nili, coisa e tal, porque vê que o Nili é colado ali com ela, coisa e tal, tentando pegar uns truques pra poder chegar nela, coisa e tal. Isso não aparece no manhwa e não aparece na nova, mas aparece na animação. Ele até diz que se ela realmente tentasse, né, ele a afastaria, né, não daria falsas esperanças a ela, né. Seguindo, né, amanheceu o dia clareou e etc. E aí o que acontece? O Yezong, ele já, né, se integrou, né, ao espírito novo. E aí o que acontece? O safado, agora sim, a gente pode dizer, o safado do Yehan. Oficial, eu posso chamar ele de canalha? Agora sim. Canalha. Canalho, safado. Cretino, canalha, pusilâmine. Duas caras, o lobo. Eu abri o dicionário online aqui. Ele tira um papo com o Yezong, né? E o Yezong vai dizer, não vai dar, infelizmente, né, gente? Mas eu quero que você apoie sua irmã e tudo que ela fizer. E acaba que o Yehan assim, ele assina, né, com a cabeça, dizendo que entendeu. E aí ele pede um abraço, né, ao Yezong, só que, na verdade, esse abraço era um abraço mortal. Que enquanto o Yezong o abraça, né, ele finca uma adaga envenenada, né, que era com a erva de língua dracônica, que é uma erva extremamente poderosa contra dragões. E aí o que acontece? O espírito demoníaco de Yezong é um dragão de terra. A conexão, né, iria fazer o veneno agir muito mais rápido. Só que o que acontece? O Yezong, né, ele tem uma reação rápida e o soca, né, faz ele voar um pouco, igual uma pipa quebrada. E aí o Yehan vai dar aquela risada maluca e diz, você vai morrer e eu vou assumir a cidade. E aí ele sai correndo. E nisso, né, o Yezong cai, né, aí Ezion chega... Papai, não morra, pai. O Yezong vai, se arrepende, diz, nossa, eu queria tanto ter mais tempo pra ficar com você. E aí é onde ele diz também, né, a parte do que a gente tava falando no sentido de por que ele queria o Yehan, né, como sucessor. Pra ela não ter o fardo que ele tinha, né. Então ele diz, mas infelizmente eu vou ter que passar esse fardo pra você mais cedo do que eu queria. Você tem o Nili pra ajudar, e etc, né. Ele já passa ela pros cuidados do Nili, né. E aí o que acontece? Todo mundo já tá em luto, né, ali, vendo, o Yezong já tá com aquelas olheiras de moribundo embaixo do olho, já vai morrer. E aí o Nili chega, né, e o Yezong olha pra ele, e ele já fecha o olho, né. E o Nili diz, nossa, olha o que tá acontecendo aqui. O pessoal diz assim, ele foi envenenado por uma erva da língua dracônica. Aí o Nili diz, é só isso? Tá safe, eu posso curar. Tá sua, só isso, o Nili sempre só isso. Pô.
Só isso aí, ele diz assim, como assim só isso? Você mata em 15 minutos. Mataria se ele tivesse com o espírito e mataria, e ele realmente não mata, né? Ele deixa a pessoa em estado semi-morto durante 7 dias, onde você morreria, né? Por outros causas. E se o Yezong tivesse, né? Ele entraria em consciência em 5 minutos, né? Algo que ele diz lá, e entraria em morte em 3 dias, né? Só que como ele tá com o outro espírito, né? O primeiro efeito já falhou, pagar ele rápido. Só que ele diz, ajudo você. Aí nisso, quem fica muito mal é a Ziyun, que tinha na noite passada enxotado o Nili. Só que agora ela já tá lá, se você salvar, eu faço tudo que você quiser. Aí o Nili diz, não precisa disso não, só sei que você tava perturbado na cabeça. O Nili, ele entra no tratamento, né, e tudo mais. De uma técnica que só ele conhecia. Só ele, porque é assim que funciona, só ele conhece, só ele é o foda, que conhece tudo. Esse é o protagonismo. Exatamente. A Ziyun, né, ela tá do lado do Nili ajudando ele com tudo, né, colocando a toalha pra enxugar o suor. Tá lá cuidando como uma jovem esposa deve fazer. Sendo que, de novo, ela tinha enxotado ele na noite passada. Não tinha passado nem 24 horas. Aí ela percebe, finalmente, que ela diz, é nesse ponto, de novo, que ela tem outra mudança. Que ela realmente diz, eu vou lutar por ele, tô nem aí. Ou, já que ele tá na minha vida, não pense nem em sair. O Nili consegue curar, né, o Yezong. E aí, o que acontece? O Nili, ele tá deitado nas coxas, né, da Ziyun por causa do cansaço, né, de usar a técnica e tudo mais. E aí o Yezong, ele se levanta e dá um peteleco na testa do Nili e diz, que você tá tomando liberdade com minha filha, seu desgraçado desavergonhado. E aí ele diz, eu salvei tua vida, seu velho, e tu não agradece? Só que aí o Yezong vai e vira o rosto pro lado, né, porque tá emocionado, porque tá vivo. Vai poder passar mais tempo com a filha dele, né, e com esse filho que ele acabou de adotar, né. Que é nesse ponto que ele realmente aceita o Nili como genro. Eu também aceitaria, se o cara me salva. Você vai vender sua filha, mano, só por causa disso. Não só isso, ele cuida bem dela, vai. Todo mundo viu que ele cuida bem dela. Não só ter me salvado, mas tá cuidando bem da minha filha, tá valendo. As consequências também vão ser interessantes, né? É, exatamente, é nesse ponto que a gente vai entrar agora, que aí a gente finalmente tá indo pra parte final do cast. O banquete e o fim, gente, vamos lá. Depois disso, né, a notícia de que o senhor da cidade foi envenenado, ela é selada. Ninguém sabe, tirando Yehan e a família sagrada, porque foi ela que mandou, né? Ela não tem realmente a confirmação de que ele foi envenenado, no sentido de alguém viu o corpo, porém eles viram a movimentação do senhor da cidade que o Yehan matou alguns guardas, ou seja, isso eles deduzem que realmente foi envenenado. E aí toda a família sagrada entra em festa, né? Finalmente, agora é a nossa vez. Só que eles esqueceram do Yemo, né? Mas aí a gente vai ver depois. A mansão do senhor da cidade entra com um plano, né? Junto o Nili e o senhor da cidade, eles entram com um plano, né? De finalmente fazer a família sagrada cair do cavalo, né? Então o que acontece? Eles chamam todas as famílias nobres, né? Todas as 3 famílias, as 7 famílias detetoras de terras e as famílias nobres, todos são chamados para discutir novas defesas, né? Novos meios de defesa das bestas. Né? Só que na verdade isso é um banquete de Hongmeng, né? Onde você quer matar o convidado. Seguindo, né? O alvo é, obviamente, a família sagrada, né? A Guilda das Alquimistas, né? Ela já tá aliada à família Ye, né? No evento nevado, e eles colocaram uma espécie de rastreador num lote de pílulas. E esse rastreador mostrou que as pílulas foram pro lado de fora da cidade. Ou seja, as pílulas estavam na mão da Guilda das Trevas. Tem a recompensa, tá? E ali vai ser recompensado, isso é muito importante agora. E o cara vai abrir. Olha só também, aí o cara vai dar a mão da filha, né? De repente o cara vai abrir a tesouraria deles, a sala dos tesouros, logo pra quem? Pra Nieli, gente. É tipo assim, ô Raposa, vem cá, eu tô com um galinheiro aqui esperto, arrumado, mais de 100 galinhas, tudo assim, mais de 1 quilo. Toma conta aí pra mim, eu vou abrir aqui pra você a porta. Você botou a raposa dentro do galinheiro, né? Aí Nelly tá lá fazendo a limpa e ele encontra um ovo. E esse ovo, ele é misterioso. Nelly não reconhece o que seria esse ovo, de que besta seria esse ovo. E aí Nelly começa a inserir, né, o poder de alma no ovo, ele percebe que o ovo devora, engole aquilo com uma ferocidade tremenda, né? Porque ele tá tentando fazer uma vinculação, né, com o ovo. E aí, naquela situação muito difícil, de repente ativou o quê? Página do livro do espaço-tempo que ele tem, carrega no bolso, é ativado. Parte dessa energia é absorvida por esse ovo. Aí o Nelly começa a levantar a hipótese de que ali estaria uma espaço-tempo, né? Que ele falou que é a mais rara de todas, né? Que há pouquíssimos relatos da existência dessas. Não só isso, né? Na tesouraria, né? Ele pega algumas pedras guardiãs, né? Que ele faz pra defender até rank ouro negro. Ele dá algumas pra Ziyun e fica com algumas, e essas pedras vão ser putamente importantes pra ele. Ele também cata alguns pergaminhos lendários. Ele
tem 5 e ele consegue recuperar 3, porque os outros 2 já tinham passado, né? Não tinham mais como ser recuperados. E ele já tinha 2, né? Que ele tinha guardado da outra vez, ou seja, ele tava armado com 5, voltando lá ao banquete, né? Não, e você se esqueceu da visita noturna? Rapaz. Eles têm que entender. Visita noturna é muito importante. Conta aí pra eles o que foi a visita noturna. Depois de fazer a limpa, né, gente, na tesouraria, né? O Nili, ele volta, né, pro seu quarto, pro seu pátio, né? E aí, no meio da noite, a Z1, ela aparece no pátio dele também, né? E ela aparece só com um baby doll, né? A gente deduz que é um baby doll, uma roupa pra dormir. E ela se oferece a ele, né? Mostrando a sua clavícula de jade. Ela se oferece a ele porque ela tem uma influência de uma tia dela, né? Que diz que homem só pensa naquilo. Se ela der, ele vai sair de cima. Aí ela comenta que eu vou dormir com você e aí você vai poder casar com a Nie. Pra você poder casar, parar de me encher e ficar com a Nie. Ela tá se enganando, na verdade, né? Só que o que o Nili faz? Ele simplesmente olha pra ela, né? Dá um tapinha na cabeça dela e diz assim: olha, o que eu quero não é seu corpo, não é coisa. O que eu quero é você. Quero que você seja minha, caramba. Minha companheira, minha amiga, minha dona. E alfa. E aí o que acontece? Ele vai e abraça ela, se eu tô enganado, e começa a dormir. Ele dorme do lado dela, não abraça, ele fica parado do lado dela sem fazer nada. Exato, aí ela fica travada também, até que ela se solta e também um abraço e começa a dormir também. E essa é a visita noturna. E falhou miseravelmente. Aí no dia seguinte... O banquete, gente, por favor. Aí sim o banquete. Calma, não tem banquete ainda não, rapaz. Você tá esquecendo da coisa. Não, Nie tá falando com a família dela de manhã cedo. E quem aparece lá pra digamos assim, pegar lá na marra? Primeiro chama ela de tudo quanto é nome ruim. Quem é que aparece lá? Quem fez? O vilãozinho de Malhação. O cara invade o pátio da família dela, cobrando, exigindo ela. Aí o que acontece, gente, pra satisfação de geral? Bem, Matheus, você se lembra o que acontece? Satisfação de geral? Ela dá um pau nele. Pau lindo! Ela simplesmente, como é que eu posso dizer? Ela deixa o cara chocado. Literalmente. Literalmente chocado, né? E olha só que o espírito dela não era adequado pra lutar naquele terreno, hein? Imagina se ela tivesse em campo aberto. Moeu, maluco, mas moeu de uma forma como você vai lendo, assim, você vai... Só de satisfação, tipo, você fica assim, nossa, que delícia. Aquele sorriso de satisfação, né? Aí tu se Exatamente. pergunta assim, gente, será que é tão errado eu ficar excitado vendo esse cara quebrando a cara dessa forma? Porque realmente é uma delícia. Então, seguindo o banquete, né? Tá lá o Shenron e tudo mais. Só que todos os amigos do Nili, né? Tirando os 3, o do Zé também, que não é nobre, né? Infelizmente também. Família Marcos Celestiais, né? O Nili diz de antecedência, ó, não manda muita gente. Aí só vem Patriarca e o tio dele e mais 2 pessoas, se eu tô enganado, da família. Aí ele vai e começa a avisar pra todos os amigos, né? E aí ele para na família da Ningen, né? E diz, Ningen, olha... Hoje nós vamos tomar uma medida contra a família sagrada. Se apresenta, né? Diz, tio, tá aqui o meu presente de crescimento a você, né? E tudo mais, presente de boas-vindas. Ele é apresentado a um novo ancião da família Vento Nevado também, não é? Eu me lembro agora, que ele comenta que ele, depois do Yemu, tipo assim, o cara é muito forte, né? Fica só atrás do... Ele é o terceiro mais forte. Agora eu não me lembro. Eu tô viajando, não é isso mesmo? É isso sim, é o cara da inteligência. Ele é o seguinte, ele vai passando nas famílias, ele vai falando e vai dando presentinho pras pessoas, tá? Pílulas, exatamente, cristais. Porque Nili faz política também, né? Nesse primeiro momento, né, o Nili, ele tá na posição mais alta do banquete, né? Ele tá hospedando o banquete. E ao lado dele tá quem? O número 3 da família Vento Nevado, que é o Yeshu, responsável por inteligência, assassinato e essas coisas. Do outro lado tá quem? O Yeshil, que é o número 4 da família. Aí, ó, você tira o prestígio do moleque ali. E do lado do Nili tá quem? É o Duan Jian, que tem poder de ouro negro, né? O pessoal até diz, você quer trazer uma cadeira pra ele se sentar e tudo mais? Aí o Duan Jian diz, não precisa não, eu tô de bem em pé. Aí o pessoal já fica cabreiro com aquele cara ali, né? Onde que o Nili conseguiu um subordinado tão forte. Aí seguindo, né, enquanto o Nili tá falando com a família da Ningen, né, de aquele bom papo, né, entre genro e sogro do futuro e etc., a família sagrada vai tentar ver quem é o Duan Jian, né? E aí ela vai lá pra perturbar a Shen Xiu, um outro ancião lá que eu esqueci o nome, porque ele é tão esquecível, mas enfim. Também não me lembro o nome dessa figura não, vocês me desculpem. Gente, é esquecível. Vamos chamá-lo de Ancião A.
um ancião lá, né, tá lá junto com a Shinshio, e aí a Shinshio começa a ofender, né, a Ninga, e aí Nili vai e diz assim, olha, Donjian, bata nela, mas não a mate. Aí o Donjian vai lá e diz, eu não gosto de mulheres viciosas. Ele dá um tapão, fica em choque. E aí o ancião lá vai lá e usa aquela palma de fogo, né, pra tentar pegar o braço do Donjian. Só que acontece, o cara tem resistência natural ao fogo. Foi desnecessário, né? Aí o que acontece? Todo mundo fica, nossa, com pena, né? Ó, um talento vai se perder assim. Só que aí o que acontece? O Donjian vai dar uma surra no cara também. Aí chega o Yehong e diz, não, desculpa pela minha família ser assim e tudo mais. E ele diz assim, se você não deve ficar seguindo ordens de um pirralho. Se você quiser, você pode vir me procurar na família sagrada. E aí ele retira, né, os 2 trapos que ficou pra trás. E aí o que acontece? É nesse momento que ele percebe outra coisa. Todas as famílias são distantes da família sagrada, né? Eles estão no centro do banquete. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, enquanto ele tá começando a ficar um pouco cabreiro com o que tá acontecendo, chega o pai da Huan Lanru, né? É da família Huyan, que é uma família aliada da família Vento Sagrado, né? Que ninguém iria suspeitar que eles estavam trabalhando com a família sagrada. E eles chamam pra tomar umas bebidas com o Shenhong, né? E aí o que acontece? Ele, no meio da bebedeira, ele joga uma taça no chão e quebra. E nisso, toda a família sagrada puxa as armas. E aí todo mundo olha pra eles como se eles estivessem, mano, esse pessoal tá maluco? Histeria coletiva, é o quê? Nesse meio tempo, o Yehan vai pressionando. Vocês estão pensando em alguma coisa? Vocês estão querendo se rebelar, algo assim? Shenhong vai e diz, não, tirem essas armas aí, vocês estão querendo envergonhar a família? E aí ele vai e percebe, né, que o tempo tá passando e nada do senhor da cidade aparecer. E nesse meio tempo, né, o senhor da cidade, ele tá com uma agenda oculta, que ele tá fazendo um serviço de limpeza, né? Na cidade, ele tá limpando o lixo, ele tá simplesmente destruindo tudo que tem da família sagrada fora, né, do banquete. O Shenhong, ele começa a questionar, né, a presença do senhor da cidade ou não. E o Nili sempre vai dizer, não, ele tá chegando. E aí o que acontece, né? O Shenhong, ele começa a atiçar a dúvida das pessoas, né? Que ele diz, olha, o senhor da cidade foi envenenado, e eu tenho certeza que foi vocês aí. Eu tenho informações, eu não tenho prova, mas tenho convicção. E essas coisas assim do tipo. Aí o que acontece? O Nili diz, bom, o senhor da cidade tá ocupado, ele tá vindo, mas enquanto isso eu queria entreter a gente com uma coisa. Você conhece esse cara? Ele vai e traz aquele ancião da família sagrada, né? Que tava malcomunado com a das trevas, tentou atacar os meninos. Aí ele diz assim, olha, eu vou extrair a alma dele pra gente saber, né? Que a técnica busca da alma não permite mentiras. E aí o Shenhong fica daquela coisa do tipo, se ele tivesse... começou a suar como gota de feijão, né? Na testa, tipo, mano, esse cara vai abrir o jogo. Ele vai e faz um selo de mão, né? Foi muito rápido, mas... Aí o que acontece? Ele diz, não, esse cara é da minha família, você não pode fazer isso, você vai fazer... Ele é um traidor, mas eu não posso permitir que você o mate dessa maneira. O Nili vai e manda trazer o cara da Guilda das Trevas, né? O diácono da Guilda das Trevas. Aí o Nili vai e diz, pra ele você não vai ter problema, né? Aí o Nili vai, aí o Shenhong vai e faz um selo de mão rápido e ativa, né? A maldição que tá no coração de todos da Guilda das Trevas, né? E só que acontece, ele fez muito rápido. Porém, os olhos dos chefes das famílias, né, notaram que ele tava fazendo sinal de mão. Logo depois, os 2 morreram. Ele diz assim, então você tá trazendo apenas um show aqui pra me acusar? Aí, nesse meio ponto, né, o Nili começa a bater mais um papo, né, rebate algumas coisas, até que chega um informante da família sagrada e diz que eles estão sendo atacados. Aí o Shenhong vai, se levanta e diz que eles, na verdade, os 3 mataram o senhor da cidade que estão destruindo a família sagrada pra poder apagar isso, né? Só que o que acontece? Nenhuma das famílias se move, nem pra um lado nem pro outro, no primeiro momento, né? Então a primeira parte é uma briga entre a família Vento Nevado e a família Sagrada, sendo que os outros estão só de lado. Só que a situação muda de figura quando chega uma carta do senhor da cidade à família da Chama Sagrada, né? E aí eles entram na porradaria também. Se 2 das grandes famílias estão na porradaria, as outras entram juntos. E aí o que acontece? A família sagrada é obrigada a ativar uma técnica secreta da Guilda das Trevas, o que basicamente assinou o atestado de óbito. Quando eles fazem isso, realmente todo mundo sabe. Esses caras estão ligados, né? Porque aquela técnica ali era da guilda, né? Então estão ligados. Aí realmente já é o ponto sem retorno, né? Primeiro tem uma parte lá que é tipo assim, ele vai batendo boca com o Nieli, tentando enrolar, dizer que o Nieli não sei o que. Aí acho que ele até tenta dizer que ele ficou sabendo que o Nieli matou o Yezong, tá tentando usurpar o lugar dele. Aí tem aquele lance, né? Fica aquela bateção de boca, o Nieli só, e ele tentando, o Nieli só torando ele, coisa e tal, preparando, ajeitando, né? Dando aquela ajeitadinha assim, né? Preparando assim,
assim, né? Pra que tem que dar uma ajeitadinha antes, né? E aí vai preparando e toda a circunstância também vai sendo montada, né? Antes, né, durante a conversa que ele tava tendo com os amigos dele, né, o Nilei dá uma missão bem específica ao Duan Jian, né, que é segurar o Shenhong. E mesmo que o Duan Jian não fosse capaz de vencê-lo, igualmente o Shenhong não ia ser capaz de vencer ele também. Ou seja, ia durar muito tempo pro Shenhong conseguir vencer o Duan Jian. Então o que acontece? No primeiro momento, né, o Duan Jian, ele é afastado, mas o Nilei, ele consegue escapar, né, e o Nilei vai utilizando dos seus meios, das pedras guardiãs, pergaminhos lendários, inclusive ele matou o ancião B e C da família sagrada, né, com um pergaminho. Ele não chega a ferir o patriarca também da família sagrada lá? Ele fere com a adaga da alma lá, exatamente, que passa reto pela mão dele. Ele acha que vai segurar, achando que é um negócio bobo, quando é um negócio quase decapita ele. Exatamente. Ele passou e quase que... Imagina quão patético seria se ele morresse ali. Pô, ia ser ridículo. Eu queria que ele sofresse bastante. Ele se transforma no Condor, né? É um espírito abaixo do Yezong, e também foi um grande determinante do porquê ele não conseguir chegar no mesmo nível do Yezong, né? E enquanto isso, o Duan Jian começa a lutar com ele, né? Pra valer, puxando a espada e tudo mais. E nisso o Nilei, ó, mola pra matriz, né? Pra matriz assassina. O arranjo, né? O arranjo das 10 mil bestas. E já tá totalmente montado nesse período, né? Já tava completo. Nesse meio tempo, a família sagrada começa a entrar em muita pressão. E aí, no meio de tudo que tá se desenrolando, nós temos o primeiro cara, né, que é o Guixá. Guixá, que é o número 3 da Guilda das Trevas. Ele invade tudo e mete o sarrafo em quem tava por perto. Ele se apresenta como uma pessoa de nível lendário 3 estrelas, né? Ele se mostra como um lendário 3 estrelas. Começa a solar quem tava lutando lá, né? Só um ponto quando o Guixá aparece, que aí fica uma coisa muito confusa na nova. Não sei se isso aconteceu com vocês também, não. Primeiro ele diz que o cara é nível lendário. Aí depois diz que não é bem assim, porque ele tem artefatos. Sabe, os Mednil dão umas derrapadas nesse período. Fica em dúvida, ele é lendário, mas ele é lendário por causa do artefato, ele é lendário de verdade? O que é, afinal, né? Ele é ouro negro, 5 estrelas, só que devido ao ter os artefatos de nível lendário, ele emula o poder de um lendário 3 estrelas. Ele emula, ele não tem o poder. É tanto que o Nilei vai lá e dá um pinha com a matriz e ele sai voando. É, porque eu me lembro o seguinte, a família Vento Nevado invoca lá de novo, invoca a divindade deles, né? Tá enfrentando o inimigo lá que os caras tinham invocado lá, o rapaziada lá na Guilda das Trevas. Estão lá brigando. E o Guixá dá um cacete, né, nessa não chega a dar uma... Dá uma surra, recuar, né? Nesse primeiro momento. O Yezong, ele já terminou seu serviço com a família sagrada, né? E ele chega no campo de batalha. E aí é nesse momento que ele avança. Devido à pressão, né, de ter um inimigo muito forte na frente dele, de ele não conseguir vencer, ele dá o passo e avança ao nível lendário. Ele se torna o segundo espiritualista de ranking lendário da Cidade da Glória, né? E aí, né, ele começa a lutar com o Guixá, mas ele não consegue vencer o Guixá. Ele é sempre botado pra trás. Aí o Guixá até ele fala o seguinte: vocês devem se render e entrar pra Guilda das Trevas e tudo mais, que aí a gente vai tomar conta da cidade. Aí o Nilei aparece voando, que ele já tá ali do arranjo das mil bestas. Ele diz: quero ver quem é que tá cantando de galo aqui no meu galinheiro. Aí ele vai e arregaça o Guixá. O Guixá tenta se defender, ele quebra os 3 tesouros dele pra tentar sair vivo. E não era nem, 30% da força total da matriz. Ele tava muito forte. Só os mais antigos vão entender isso. Yusuke, eu vou usar apenas 30% do meu poder. Se você é da antiga, você sabe exatamente, você pescou essa referência, né? Ele deu uma de Toguro. Só 30%, playboy. Eles vão para um confronto direto, né, da matriz e o Guixá foi surrado, foi botado para trás, quase morto. E aí os 3 artefatos dele se quebram. E ele toma uma pancada muito forte que atinge o seu próprio cultivo também, né? Se quando o Nilei vai dar o golpe final, aparece quem? Aparece o número 2 da Guilda das Trevas, o Long Guixá. Esse sim, um genuíno especialista de nível lendário, de topo também, 4 estrelas. Carregado de artefatos, perdendo apenas pro Lorde Demônio, que é um lendário 5 estrelas, né? Ele já é um semideus. Só que isso a gente vai entrar no próximo cast. E depois a gente vai falar das novas categorias, né? Que as categorias vão mudar depois disso, né? Nesse momento, eu quero que vocês tenham em mente que o personagem mais forte da novel até agora era o Long Guixá. E ele afasta, né, o ataque do arranjo das mil bestas com uma mão. O ataque que ia matar o Guixá, né? E ele diz: isso é forte, mas ainda não é o suficiente. Aí o Nilei vai lá e olha pra ele, né? E diz assim: pensa, esse cara aí realmente é um lendário puro sangue mesmo. E aí o cara se transforma, né, no dragão, né? Um dragão dourado.
dragão ocidental, tá? Nesse ponto, ele fala que é um dragão ocidental, tem asas e patas em cauda e etc. Não é um dragão oriental, que é diferente. Mas ele é um dragão ocidental. E aí o que acontece? Ele desafia o Nili, né? Ah, ele tem uma fala muito interessante pro Nieli, né? Primeiro ele pergunta se o Nieli, porque ele falou, será que você é um especialista em... Acho que é insondável alguma coisa assim. Ele pergunta se ele passou pela técnica proibida lá, né? Que eu esqueci o nome agora. E aí pergunta se ele tinha passado por isso, porque ele parece ser alguém tá trilhando o mesmo caminho do Lorde dele lá, né? E aí o Nieli dá um... Meu filho, olha só, o papo é o seguinte, senta aqui na minha casa... Tu invade o meu cabaré. Tu tá pensando o que, meu chapa? O pau vai cantar e aí, né? A gente sabe que ele vai ativar agora 100% do meu poder. E aí, vamos ver, né? Como é que se deu isso aí, Matheus? Longshot cheio de artefato e ele lá ativando 100% da matriz. Só a título de curiosidade, tá? O nome da técnica é Técnica da Constelação Espiritual. É uma técnica que faz com que um especialista, ele assuma o corpo de um bebê para ele poder cultivar o início, né? Só como ele já cultivou antes, ele já tem os atalhos e já sabe como fazer. Então ele fazendo isso repetidas vezes, ele vai conseguir chegar sempre no nível mais alto na próxima vida. É uma forma de você reencarnar. Um custo de você sentir uma dor horrível, você sempre vai ser um pálido como um zumbi, como um vampiro, e etc. É isso que é os custos, né? E aí o que acontece? O Guixá, né, ele faz essa proposta e ele diz assim, primeiramente pra você falar comigo, você tem que suportar um ataque. Aí o Guixá diz, beleza, vamos lá. E aí os dois vão pro confronto, né? O Nili utiliza o potencial máximo e o Guixá também, né? Com seus 5 artefatos e seu cultivo. E ele resiste, tendo perdido 3 artefatos e um custo de mais ou menos 2 anos pra se recuperar, né? Ao nível que tava antes. Ele caiu, ele foi acertado, mas ele não foi morto. Então, o Nili tem que cumprir a palavra, porque... querendo ou não, o Nili não vai ter como tancar o Lorde Demônio vindo agora. Então o Nili, ele meio que aceita, né? A proposta aceita de mau grado. Porque aí, na verdade, não é ele puro, né? Ele tá usando a matriz como... a matriz que tá usando, na verdade, não é ele, né? Nem ele em si, né? Exato, ele tá usando o poder da matriz, né? E se o Guixá sobreviveu, o Nili já sacou que o Lorde Demônio ia sobreviver também. Não tinha outra escolha. Foi o jeito, ele não concordou, mas tacitamente ele aceitou que ele teria que sair da cidade. E o que acontece? O Guixá, o Longshot, ele pega o Guixá e sai. Ele abre um portal e sai, né, com o Guixá. Deixando o Shenhong pra trás junto com a família sagrada, né? E é nesse ponto, gente, eu queria abrir uma discussão rapidinha sobre a família sagrada, né? Que ela foi o primeiro grande vilão da novel agora, né? Se você for ver a primeira vida, a família sagrada não tá errada, não. Foram uns cuzão, mas foi pela sobrevivência deles próprios. A cidade tá enfraquecendo com o tempo. Então eles foram naquela do tipo, olha, vai cair de qualquer maneira. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra poder livrar o meu, tirar o meu da reta. Eu tô enganado, vocês acham que eu tô interpretando demais? Então, né, velho, eu discordo. Levando em consideração, assim, a honra e tal, os negócios que eles prezam. Então, uma coisa que eu acho realmente não valeu a pena e tal, eles deixaram de lado, tá? Falar, pega e fala que não foi porque fui. Mas se você parar pra pensar que boa parte de estar ruim é culpa deles, aí também acaba tirando esse seu certo deles, entendeu? Eu tô pensando no seguinte, né? Porque a cidade tá enfraquecendo. O Yezong, na primeira vida, ele não é um especialista de nível lendário. Ele morreu como Ouro Negro. O Yemo também foi morto. Aí você pode dizer, mas falharam em proteger a cidade. Mas, cara, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Não aconteceu nessa vida porque o Nili interferiu. E ele vai subir o nível da cidade, né, como um todo. Mas é tanto que a gente não falou, né, mas ele deu um monte de técnica de cultivo pro Instituto Orquídea, né, ele passou muitas técnicas, né. A cidade só conseguiu reverter a sua, como é que é o nome, o seu declínio por causa do Nili. A cidade ia cair. Ela ia cair mais cedo ou mais tarde, com interferência da família sagrada ou não. Então, você olhando a primeira vida, a família sagrada sim foi família cuzona, completamente hedionda, mas dá pra você puxar isso, né? Você entender os motivos. Eu penso dessa maneira, né? Mas é que tá. Eles já tinham a Guilda das Trevas na primeira, entendeu? A Guilda das Trevas já tipo, tira esse tipo de justificativo.
Não, eu acho um pouco justificável se olhar. Tanto que a morte, né, do Shenhong, ele olha pra trás, né, pra Cidade da Glória, e ele se pergunta se tudo que ele fez foi errado. E se você olhar a primeira vida, sim, foi errado, mas ele sobreviveu. Nessa ele morreu. Deu ruim. Eu tô ouvindo, é porque eu tava buscando, e uma outra pessoa tava me escutando aqui comigo, ela queria dar um depoimento sobre o que ele acha da família sagrada. Eu posso deixar ele falar rapidinho? Pode colocar, vai. Pode vem aqui, tio. Pode falar, tio. Vai lá, porra! Acabou! E dá vida boa pra aqueles canalha! Desculpa, que eles fodem nós a vida toda! E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa! E tem que se fuder, acabou! Tá ok? Eu nunca sei quando eu colocar o Bolsonaro no SagaCast. Eu tô brincando, mas eu entendo o que você tá falando, né? Desculpa pela zoeira que eu tô, mas eu entendo o que você tá falando. Realmente, eles... eu fiz mais pra mexer com vocês, brilhos mesmo. Mas assim, falando sério, eu entendo o que você tá falando, eu entendo a situação deles Você tenta pensar pela situação deles, coisa e tal. Mas a Cidade da Glória é muito mais do que a família sagrada. E aí eu me lembro o seguinte, que ele falou, inclusive, lembra quando ele encontrou aquele garoto daquela família nobre na biblioteca, que ele lembrou dele, e que a família dele era uma família tão nobre quanto a família, e foi pro pau e se sacrificaram. Aí ele lembra do sacrifício de todas as outras famílias. Então, diante disso tudo, eu não consigo ter pena, entendeu? Eu não consigo ter empatia por eles, não. Não é pena, eu tô dizendo que se você caçar lá no fundo... Não, é assim, você pela lógica deles, né, ele tava tentando sobreviver. Se você caçar lá no fundo, você encontra, né, a justificativa e tudo mais. Porque o Mad Snail não diz exatamente como é que se deu o primeiro contato dele com a guilda, né, deles com a guilda, né, a gente não sabe como é que foi esse contato. É porque a guilda fez uma promessa pra eles, a gente vai tirar vocês daí. Isso aí vai cair, ou vai cair nas nossas mãos, ou vai cair numa horda que vai vir, que vai destruir, que é o que efetivamente acontece, né? De uma forma ou de outra, a Cidade da Glória tá, e ainda tá, né, tá marcada pra ser exterminada, ou a gente vai derrubar. De alguma forma ela vai deixar de existir. Eu entendo esse lance da sobrevivência deles, né? Eu tava refletindo aqui quando vocês estavam aí discutindo sobre isso, né? Eu comecei a reler a obra pra poder fazer o cast, mas não consegui tempo pra poder ler tudo, né? Mas eu lembrei de várias coisas. Eu fiquei aqui imaginando eles criaram a cidade, eu digo os precursores lá, né? Que criaram a cidade há um tempão atrás pra poder se defender contra as bestas, né? Porque o mundo entrou na era do caos e tal, e eles se prenderam dentro da cidade e não saíram pra explorar nada, né? Então eu penso que uma hora ou outra, mesmo sem a Guilda das Trevas, a cidade ia cair, ia perecer, porque eles estavam ali dentro e não iam segurar o reggae do desenvolvimento do resto do mundo, sabe? Até porque eles não eram os únicos, eles acreditavam que eles eram os únicos humanos vivos, e não, essa não é a verdade. Tanto que o Nieli, quando a gente falou no cast passado, quando ele reencarna, ele faz a pergunta à professora, né, se ela já tinha ido em tal lugar, em outros lugares lá, e que ela era um sapo no fundo do poço, né, que é a frase que todo mundo mais conhece. Eu penso que o Matheus, ele tem uma certa razão quando disse, estavam lutando pela sobrevivência deles, né? Foram decisões complicadas, decisões difíceis que eles tiveram que tomar para poder sobreviver, né? Só que eu penso que a forma que eles encontraram para poder sobreviver foi equivocada, porque digamos que eles traíram tudo que foi construído de lá para cá, sabe, desde a fundação da Cidade da Glória até agora. Foi uma traição de cobra, sabe, de você pegar por onde você menos acha que iria vir, sabe, a traição. E um último comentário que eu ia falar, quando vocês estavam conversando, eu tava lembrando de Attack on Titan, toda aquela questão das muralhas e tal, e a Cidade da Glória é literalmente lá, a cidade cercada por muralha que não tinha contato nenhum com o mundo externo, né. Enfim, eu tava refletindo aqui um pouco da história lá do Eren, com toda a situação da Cidade da Glória, mas acho que não é o momento. Acho que a gente pode fazer um si com isso aí, Matheus. Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Ia dar papo, viu? Não, assim, a gente falou da questão da sobrevivência, mas também, eu tava me lembrando, ele também tava visando ter o poder da cidade, né? Ele queria ser o Lorde da cidade. Tinha essa inveja constante. Ele olhava pro Yezong e tinha uma inveja ali em relação ao Yezong. Mas quando ele não conseguiu romper, lembra que ele tava recluso e não conseguiu romper, ele tinha essa inveja constante também dele. Então não era só sobrevivência, era a famosa luta pelo poder. No caso ali, o poder era o controle da Cidade da Glória. Mas foi como vocês falaram, é uma visão muito minúscula, né? Todo mundo ali tá com a visão. O único que não tem a visão minúscula é o Arabolas e a Nieli, né? Percorreu esse mundo todo
todo não, mas percorreu boa parte desse mundo, né? Que sabe que existe pessoas vivendo para além da Cidade da Glória. Então eu entendo que dentro daquele microcosmo ali, daquela visãozinha deles, eles estão disputando o que eles acham ser o último osso. Não é nem mais o último filé, é o último osso. Mas não é, né? Mas aí tem um ponto de inflexão que se chama Nieli, né? Nieli é o ponto que mudou tudo isso, né? Eu só volto ao ponto, né? Que a cidade já tá independente da família Sagrada. A família Sagrada acelerou o processo de queda da cidade. É tanto que o Nieli, como tu disse, só o ponto de inflexão. Ele que trouxe novas técnicas de cultivo e deu pro Instituto Santa Orquídea. Sem elas, a cidade vai cair totalmente. Não, eu só posso falar um negócio, assim, eu não posso dizer exatamente que, pra não ficar spoiler, mas quem leu lá os últimos capítulos que saíram, que agora acho que tem mais de um ano e pouco que não sai capítulo novo. Tem uma situação que isso aí se repete, tá? Muita água vai rolar, vai chegar uma situação dessa aí de novo, né? Então você vê que realmente o perigo ele é constante, ele é iminente para aquela cidade ali. A família Sagrada foi derrotada, né? Quem resistiu foi morto, quem não resistiu foi preso, a família foi destruída de seu status, né? Ela foi rebaixada, a família inexistente, né? Ela foi destruída. E nesse ponto, né? A gente não tinha falado da Zinhu, mas eu deixei ela de fora de propósito, porque eu queria linkar com o final do cast, né? Durante toda a treta, vocês perceberam que a Z1 ela não tava, né? Porque o Nieli, antes de tudo começar, ele a trancou numa masmorra, né? De defesa. De um esconderijo, né? Dentro da mansão da cidade. Ela ficou muito puta, porque ela já tinha o sentimento de eu aceitei o Nieli é meu. Então ela não queria correr o risco de perder o seu homem e o seu pai. Então ela queria lutar junto deles. Então o que acontece? Só que o Nieli e o Ezong, eles tipo, não, você é filha de sua cidade. De todos nós, você é o elo mais fraco, você vai ser o alvo. Então ele vai e a tranca. E aí, quando termina tudo, né, ela sai, né, o Nieli libera ela, e ela simplesmente não fala mais com ele. E ele também, tipo, não fala nada, ele olha pro céu, o Yeyan chega, né, o fundador Yeyan, ele traz um mapa de um lugar, né, que é o submundo que a gente vai ver no próximo cast. E aí ele toma a decisão de desbravar, né? Ele manda uma carta pra todos os amigos dele, manda uma carta pra Ningen. Ningen diz que vai ficar mais forte pra quando ele chegar, ir pra próxima aventura. O do Zé e o Lupial diz que vai esperar apenas, porque esse é o jeito dele, ele não vai treinar nem nada. O do Zé diz que vai ficar mais forte também pra ajudar. Os outros não foi nem citado que ele mandou uma carta, tristeza profunda. Vai entregar a carta, né, em mãos pra Zinhu, né? E aí ele para, que ele tem medo de que se ele a ver, ele vai deixar, né? Então ele para e ele bate na porta. Ela não responde, ela grita que não quer falar com ele. E ele vai e deixa a carta no chão. A Zinhu percebe a normalidade, né? E ela levanta e diz, era só você ter entrado. Vê que ele não tá mais lá, ela olha pra baixo e vê a carta. Quando ela abre, ela lê e ela começa a chorar. Porque ela sabe que o mundo lá fora é um mundo perigoso, né? E ela dizendo, da próxima vez eu vou e tudo mais, te ajudar. E é isso, né? Termina essa primeira parte do podcast. Gente, foram ao todo, juro pra vocês, foram 5 horas de gravação, toda essa parte. Foi muito legal de fazer, eu tô sem voz. Eu não sinto mais que isso. Eu sou o host que mais fala nessa bagaça. A gente vai... A parte 2, ela vai sair ano que vem. Não tem como a gente gravar a parte 2 agora. Infelizmente, ano que vem a gente vai fazer. Vou marcar uma data legal pra gente fazer ano que vem. Meu mais sincero obrigado de ter escutado toda essa saga da Cidade da Glória, que, ao meu ver, tem muito a ensinar um novo escritor. Tem muitas partes boas aqui. Tem muita parte que você pode tirar proveito de como construir o mundo, como construir personagem, como não fazer também, como não esquecer personagem, enfim. Os nossos 3 negados. Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Assim, sobre os personagens é interessante ver, assim, como é que a gente pegou hoje, né, Nieli, assim, ele tem várias facetas, isso eu acho interessante, né. Você teve no início o Nieli barraqueiro, né, lá na Baqueja, depois você teve o Nieli... A gente teve o Nieli terrorista, a gente teve o Nieli investigador, né, que tentou investigar lá pra poder entrar no lugar, depois teve o Nieli tocando fogo tudo, explodindo tudo. Tivemos um Nieli provocador, a gente teve um Nieli... A gente teve até um Nieli cavaleiro, né, eu não vou tomar sua virtude, garota, pode deitar aí do meu lado aí que eu não vou tomar sua virtude. Você teve o Nieli pra tudo quanto é jeito. Eu tô brincando assim, mas tô falando a verdade. Um bom personagem, às vezes, ele tem várias facetas, né, isso é uma coisa boa. Agora, tem outras coisas que não são legais, né, como a gente vê, como vocês falaram. O cara não, simplesmente não abandona o personagem,
né? Então faz uma passagem muito rápida de um... Não sei se ele trabalha com a ideia de arco, o livro lá, mas ele às vezes faz uma passagem de um arco pro outro muito rápido, assim. Então isso também, de repente, é uma coisa que a gente pode também aprendendo. Como falar, aprender com as coisas boas que ele faz e com as coisas boas que ele faz. E a coisa mais importante que você tem que aprender com o Matt Disney é o seguinte: não faça o que ele tem feito, que é ficar um ano aí parado, a gente tem mais de 1 ano e meio, né? Sem um capítulo novo. Isso é um indireto pro Maurício, é? Isso é indireto pro Maurício. Isso é direto pro Matt Disney, como eu falo, Matt Disney, louco de pedra ou um sacana? Porque realmente tá um ano e meio de uma novel que até hoje bate o top, tá no top 3 até hoje. Tá no top 3 até hoje sem ter capítulo novo de novel, porque nós é enjoado, cara. Porque quem gosta de TDG é uma seita, só por isso, né? Então é uma coisa do hiato, coisa e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu acho que ele tá botando lá as justificativas dele, eu até entendo por um lado a justificativa dele, mas eu não sei se também faltou planejamento, eu não sei o que foi, o que tá acontecendo com ele. Mas é uma boa, pra todos nós aprendemos isso também, né? Acho que vocês já falaram quase tudo que tem, na verdade tudo que tem pra poder dar de dica, né, pra galera que tá começando a escrever. E principalmente a dica aí de não passar um ano, né, falemos, né, Maurício? Ô, mano, eu vou voltar. Bom, gente, é isso. Carrer e Cradle, vocês têm mais alguma coisa a colocar? Eu conheci essa guy pelo TDG, velho. Então não tem nem o que dizer. Né? Eu acompanhei o TDG desde o capítulo 200, mais ou menos, da novel. Eu acompanhei essa história seguindo e eu achei muito foda. Graças a ela eu conheci a Saikai também, cara. Conheci muitas pessoas legais também que também gostam de TDG. Deu uma conversa legal, tá ligado? Eu acho que 98% das pessoas que conheceram a Saikai foi por TDG, porque... Eu comecei por TDG também, só que não foi na Saikai. Eu comecei pelos malditos agregadores que roubam o trabalho do pessoal, mas enfim. Só que o que acontece? Quando eu descobri a novel, né, eu tomei a consciência, né, de, poxa, tem gente que faz, eu vou prestigiar o pessoal. Então sempre quando eu vou começar algo novo, eu vou direto a scan. Esquece que agregador existe, né? Até mesmo por fazer parte de um scan, né? Na verdade, antigamente, antes de fundar, fazer parte desse mundo, eu achava que eram os agregadores que faziam, né, naquele tempo. Eu era adolescente também naquela época, né? Então... Acho que todo mundo achou isso, cara. Pelo menos quando eu tô atrás de conteúdo em português, né? Português brasileiro, BR, né? Porque lá pros gringos, quando eu vou pro novel full mesmo, não tô nem aí. Agora aqui no Brasil, não. No Brasil, quando eu vou atrás de um manhwa, de uma comic, de uma novel, eu vou direto na scan que faz, né? No grupo que faz, não no agregador. Gente, obrigado por tudo. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Entrem no Discord se você aí não está dentro. Um grande abraço pra você que ficou com a gente durante 4 horas. 4 horas porque 5 é de gravação e tem os nossos erros e tudo mais. Um grande abraço pra você, falou, valeu e tchau!